Tá? Então, vamos começar a atividade. Só então, isso aqui eu já falei, a atividade hoje do dia 12, tá? Então, só para relembrar, esse slide aqui, que eu já apresentei na primeira apresentação, a gente tem um universo de vírus que podem ser potencialmente transmitidos por vetores como mosquito, em particular Aedes aegypti, Aedes albopictus, que é um universo que a gente está em potencial risco de circulação de vários vírus a partir da presença desses vetores em áreas urbanas, principalmente o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, relembrando que ele serve de ponte entre áreas silvestres e urbanas, porque ele circula bem nesses dois ambientes, ele pode trazer vírus de áreas silvestres para áreas urbanas. E lembrando que a gente tem uma lista extensa de vírus de transmissão silvestre e de transmissão urbana já estabelecida no nosso país. No caso deles, chikungunya e zika. Lembrando que dos vírus de transmissão silvestre, a gente já viu que apareceu na mídia o urruche maleado, febre amarela, que a gente já teve uma vivência disso no ano de 2017 e 2018, febre do Nilo Ocidental e o grupo das encefalites equinas, que aqui está listado do leste, tem a ocidental e a venezuelana, que é o mesmo grupo de vírus. Então aqui a gente vai hoje fazer um enfoque de chikungunya e zika e desses outros vírus que, apesar de a gente ainda não ter visto na prática clínica nossa, nem do ponto de vista de vigilância epidemiológica, excetuando-se o vírus da febre amarela no nosso município, mas a gente tem um risco potencial de introdução desses vírus. Eu vou apresentar esse slide para te lembrar mais uma vez que isso aqui é um mapa global, né? Isso aqui foi de 2018, tem pouco tempo, mas a gente vê que a dinâmica de circulação de boa parte desses vírus se concentra no nosso continente sul-americano. O Brasil é um manancial de arbovírus. A gente tem que lembrar pelas nossas características ecológicas e ambientais, nós temos um reservatório de bioma e de vírus absurdamente gigantesco. Então, o Brasil, nesse ponto, é um país de elevado risco de circulação de vários arbovírus. Então, ali a gente tem o mapa da dengue em azul, chikungunya em verde, temos a febre amarela em amarelo, que circula somente no continente africano e a América do Sul, não tem no continente asiático. Temos o urruche, temos o malharo e o zika, tudo superposto no nosso território. Tá? Aqui em roxo, no leste asiático, a gente tem o vírus da encefalite japonesa, que não circula no continente americano e africano. Bom, também lembrando desse slide, é para a gente entender que esses vírus têm uma gama gigantesca de manifestações clínicas e elas se confundem, não só entre si, entre esses vírus, mas com outras doenças infecciosas e não infecciosas que geram um desafio gigantesco para a gente fazer um diagnóstico preciso dessas infecções se a gente não tem uma forma de abordagem adequada na identificação dos casos, do manejo clínico e principalmente no controle de circulação e multiplicação dos vetores transmissores. Então, aqui no centro a gente vê que o arbovírus pode causar, do lado esquerdo, doenças febris moderadas com ou sem exantema. Temos aqui uma artrite exantema embaixo. Aqui a gente tem que saber que os vírus que a gente vai discutir hoje mais detalhadamente, o chikungunya, o zika ou o urruche maleado, são 4 vírus que se caracterizam como presença de exantema e dores articulares ou artrite. Ou seja, do ponto de vista clínico, esses 4 vírus é uma forma muito característica dessas infecções. O outro grupo, como eu falei, são as doenças febris moderadas, ou às vezes até com ausência de febre, com ou sem exantema. Nesse grupo, o zika é o principal vírus que tem essa característica clínica. Muitas vezes é só um exantema com uma febre baixa, um quadro clínico muito frustro e transitório. Mas o urruche, que agora está na mídia, também pode apresentar um quadro semelhante a esse, podendo confundir com o zika. Aqui na parte superior, são vários arbovírus que não foi tanto o enfoque dessa discussão, mas a gente tem que lembrar que doenças invasivas do sistema nervoso central e periférico, que pode desencadear meningite viral, encefalite, ou neuropatia periférica, síndrome de Guillain-Barré, todos esses arbovírus estão classicamente descritos a essa manifestação neurológica. Claro, uma manifestação mais rara pode ser benigna, no caso das meningites virais, com evolução benigna, mas pode ser grave, com risco de morte
morte ou sequelas neurológicas. Aí a lista já é um pouco mais extensa. A gente tem classicamente o vírus do Nilo ocidental, o vírus da encefalite equina ocidental, que foi recentemente detectado um surto na Argentina e no Uruguai, chikungunya, Zika e dengue. Esses três vírus urbanos podem também desencadear doenças neurológicas. O mais característico desses três vírus urbanos é o Zika, que tem mais associação com síndrome de Guillain-Barré, mas seguido de chikungunya, que além de síndrome de Guillain-Barré também pode causar meningoencefalite, potencialmente fatal, em idosos em particular. E lembrar também que o vírus e Ilhéus, que eu mencionei, também são vírus que podem causar encefalite, como vírus que podem desencadear. É mais raro, mas pode acontecer. E por último, as doenças febris hemorrágicas graves e potencialmente fatais. A gente discutiu muito isso no primeiro dia, que é dengue, que é caracterizado pela forma grave como a forma de dengue grave, que é o extravasamento plasmático, de formas até potencialmente hemorrágicas, com distúrbios de coagulação, mas a febre amarela entra nesse grupo. Então, febre amarela e dengue se caracteriza mais por essas manifestações hemorrágicas. Se a gente for lembrar que a abordagem sindrômica que eu passei, ajuda a gente a organizar no nosso raciocínio clínico diante de um paciente com um quadro agudo, febril, e que possa ter alguma dessas conjuntos de manifestações clínicas. Só para também relembrar esse slide, é que tudo isso que a gente está falando é a ponte entre a assistência e a vigilância, que é integrada no tempo inteiro. Então, quando a gente fala de doença infecciosa transmissível por vetor, uma coisa está ligada à outra. Se a gente vive uma epidemia, porque a gente tem algum fator que facilita, no caso, a presença de um vetor que eu explico. Então, se a gente não tem uma circulação da informação e da estrutura de atendimento e de vigilância dessas doenças, a gente enfrenta sérias dificuldades de combater e controlá-las. Então, detectar e tratar precocemente é o papel de todo mundo que está na ponta na assistência. Investigar e controlar os surtos quando você identifica quais são os fatores de medidas de controle e prevenção daquele agente específico. Conhecer a distribuição da doença, eu tenho que saber como é a distribuição no meu território, seja na minha unidade básica, seja no meu município, no estado e inclusive a nível nacional, para alocar recursos conforme as áreas que estão sofrendo mais com aquele surto. Identificar e investigar o local provável da infecção, principalmente quando a gente fala de doenças que não são características do seu território, que são os casos importados. Então, você tem que detectar precocemente uma pessoa que chega num território que diagnostica uma doença que nunca foi diagnosticada previamente naquele território, tem que saber onde ela provavelmente adquiriu. O exemplo que a gente viu recentemente no Estado foi o vírus urucuxo, identificado na cidade do Rio, mas a pessoa veio procedente de uma área que está dentro do centro da Amazônia. Então, eu sei que é um caso importado. E qual é o risco potencial de introdução do urucuxo no município do Rio de Janeiro? Pois as medidas de controle a partir da identificação do caso. Tá? E a manifestação vetorial que a gente já viu, que é o nível de indicadores de presença vetorial. Bom, continuando a articulação da vigilância, saúde e assistência, hoje eu vou avançar um pouco no outro tema que é muito importante, principalmente os colegas da área da veterinária sabem da importância disso, que é um conceito que foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2018, que é o One Health. Em inglês quer dizer saúde única ou uma só saúde. Os dois termos são intercambiáveis e têm o mesmo sentido na tradução do original inglês, que é o entendimento que, quando a gente está falando de arbovirus, doenças que têm ectópicos de transmissão silvestre, ciclo complexo que envolve outros animais, né? A gente está falando não é só da saúde humana, a gente tem que parar de estar centrado que a gente só tem que se preocupar com a saúde de nós seres humanos, a gente tem que entender que saúde é um conceito ampliado que envolve também o ambiente. Então, a gente tem que reconhecer que é necessária uma abordagem integrada de conexão da saúde humana, animal, que pode ser animal de criação, desde pet até animal de criação com fins econômicos, como gado, por exemplo. A cobertura vegetal, que facilita a presença de um equilíbrio ecológico ou desequilíbrio ecológico, e ambiental. Né? Então, juntando essas quatro áreas de conhecimento, a gente sabe que a gente precisa trabalhar com essa visão ampliada de saúde. E propõe e incentiva a comunicação, cooperação, coordenação e colaboração interdisciplinar, multiprofissional, institucional e intersetorial. A gente aqui está tentando fazer isso, a gente não está aqui trabalhando treinamento de médico para médico. Médico
enfermeiro, veterinário, né? A gente tem vários outros profissionais aqui, mas tem que entender que para falar de arbovirose, eles têm que trabalhar com um pensamento multiprofissional. Isso é uma questão extremamente importante. E outra coisa que favorece a cooperação tanto do nível local, a gente está discutindo aqui de nível local, está falando do município de Resende. E se a gente tem esse entendimento a nível local, a gente articula esse entendimento com os outros níveis. Tá? Isso ajuda a gente a enfrentar os desafios emergentes e reemergentes, como por exemplo o caso da febre lúpus, que é uma doença potencialmente emergente. Então você tem 4 grandes eixos temáticos na área de saúde única, e a gente está hoje basicamente discutindo as doenças zoonóticas e novas epidemias e pandemias. Você tem outras áreas que não é foco aqui, mas quem tiver interesse depois de ver sobre o assunto, resistência antimicrobiana, que é uma área de interesse particular, segurança alimentar e segurança dos alimentos na cadeia de produção e consumo, biodiversidade, mudanças climáticas e saúde. Então, quando a gente fala de saúde única, eu falo desses 4 eixos e a gente está trabalhando tudo que a gente está discutindo aqui no eixo de doenças zoonóticas e emergentes. E tudo isso volta ao que a gente está fazendo: vigilância, prevenção e controle de zoonoses, doenças tropicais negligenciadas e doença transmitida por vetor. Isso é dentro do conceito de One Health. E, voltando aqui, agora a gente vai focar o vírus Zika e chikungunya. A gente já discutiu um pouco no primeiro dia que dengue tem uma característica potencial de maior gravidade, mas que Zika e chikungunya também tem características de risco de complicações e sequelas, principalmente chikungunya e Zika também, quando você tem infecção e transmissão vertical com sequelas neurológicas de fetos expostos ao vírus Zika. Bom, não vou dar aula de virologia, mas é importante a gente entender que esses vírus são muito próximos. Então, quando a gente for falar, a gente vai falar Zika, febre amarela e febre do urso ocidental, que eu vou abordar hoje com vocês, também é febre virídica, por qual o dengue também pertence. São todos vírus semelhantes e vírus primos. Você tem 3 gêneros de flavovírus, passivírus só a título de curiosidade. Passivírus é vírus da hepatite C, é do mesmo grande grupo de flavovirídeo. O vírus da hepatite C é um flavovirídeo. Tá? Claro, não é transmitido por vetor, é outro meio de transmissão. Mas tem 53 espécies de vírus conhecidos, sendo que 27 desses flavovírus são transmitidos por mosquito. Ou seja, eles têm uma gama gigantesca, só do grupo de flavovírus pode ser transmitido por mosquito. Todos eles dependem da distribuição geográfica do vetor. Aqui a árvore filogenética dos vírus, e nesse braço aqui inferior são todos os vírus transmitidos por mosquito, que inclui dengue, febre amarela, febre do urso ocidental e Zika. Tá? Bom, então vamos abordar primeiramente Zika, que é o primo irmão de dengue, que a gente vai ver que parece que a gente não está tendo mais aquele estresse que vivemos há quase 10 anos atrás, mas que o Zika oferece uma série de potenciais riscos atuais e futuros, e as interações com resposta imunológica cruzada em quem foi previamente exposto a Zika e teve dengue depois, ou o contrário. Essa dinâmica de situação de flavírus faz com que a resposta imune do hospedeiro ela seja modificada. Então, hoje, eu atualizei isso com um painel que é atualizado em tempo real pelo Ministério da Saúde na sexta-feira, dia 8, sexta-feira passada. A gente tem, parece que a nível nacional, que está tendo 1 milhão de casos de dengue, que são 1.300 casos prováveis de Zika. Nada em termos, a gente tem que saber. É um número razoável e aonde está acontecendo. Por enquanto, nenhum óbito por Zika, que é um hormônio disso, em produção de 10 abaixo. Aqui é a curva com faixa etária e com sexo, azul claro com sexo. A gente vê que a maior parte dos casos de Zika provável estão sendo identificados em mulheres na faixa etária entre 20 e 69 anos. É uma faixa de adulto e o que? Mulher em idade fértil, que é onde a gente tem que ter uma vigilância mais atenta do Zika por causa da síndrome congênita do Zika. Isso, inclusive, obviamente afeta esse dado. Por quê? A vigilância é focada de pesquisar Zika em mulheres gestantes, por exemplo, todo mundo lembra disso aqui. Então, acaba naturalmente tendo mais casos identificados prováveis de Zika nessa população. E aqui a curva por ano, em azul claro, é o que tivemos de Zika ao longo do ano de 2023, o ano passado. Em azul escuro, até a semana epidemiológica oitava, que é o início do final do mês de fevereiro, a gente já tem um aumento entre a sexta e a oitava semana, muito mais do que teve na mesma época do ano passado de casos de Zika. Ou seja, tudo leva a crer que a nível nacional, mas também, além da epidemia de dengue, está tendo aumento de casos
casos de Zika mais do que esperado para a mesma época do ano. Tudo bem, eu sei que isso está acontecendo. Onde que está acontecendo isso? Isso interessa para a gente ou isso é irrelevante? Vamos lá. Segundo ponto, aqui a distribuição no mapa, como que foi ao longo desde a introdução do Zika em 2015 no Brasil. Síndrome congênita do Zika, que é outro marcador epidemiológico muito importante, onde estão nascendo crianças com sequelas em decorrência da exposição ao Zika. A gente vê que no ano de 2015 e 2016, pelo auge da epidemia, concentrou basicamente nos estados da região Nordeste, mas tivemos aqui em 2016 o estado do Rio, foi a segunda área mais afetada por Zika com síndrome congênita. Presente, inclusive, tivemos casos de infecção congênita. Aqui já é o panorama de 2017, que praticamente o vírus desapareceu e praticamente não teve mais síndrome congênita, alguns casos aqui no Distrito Federal, e abordando dados de 2018 até final de 2023, a gente vê que ainda tem casos de síndrome congênita acontecendo. Então, nós temos na Amazônia, continua tendo no Nordeste, estado de Minas e Espírito Santo. E aí que vem isso aqui. Essa é a distribuição territorial daquela concentração de aumento de casos de Zika. Qual é o estado que a gente está mais tendo casos de Zika agora em 2024? Espírito Santo. A gente está em vermelho, a taxa de incidência, praticamente todos os casos são no estado do Espírito Santo, ou seja, está tendo um surto de Zika no estado do Espírito Santo. Isso nos afeta aqui, em parte, no estado que faz limite geográfico do estado do Rio. Para esse vírus vir do estado do Rio, bom, agora falando sobre a nossa situação no estado do Rio. No estado do Rio, a gente tem um painel de monitoramento em tempo real de arbovirose do estado do Rio, em que ele consegue monitorar os clusters, ou seja, agregado de casos. Já que tem muito pouco caso, a gente procura agregar os casos para facilitar o entendimento ao longo do tempo. A gente está tendo mais casos na distribuição do estado. Então, a gente tem um risco, não cluster, é mais clarinho, são todas essas regiões do estado, mas, região dos lagos, metropolitano do Rio, e norte, aqui é Campos, e médio Paraíba, a gente não está zerado. A gente tem um risco acumulado entre 2015 e 2020, são aí quase 5 anos de agregado de casos, e nesse ponto que a gente está na região médio Paraíba, 7 vezes mais chance de ter caso de Zika na nossa região do que nas regiões que não tiveram caso. Ou seja, a gente tem uma chance bem razoável de ter Zika ao longo desse período de 5 anos de observação. Então, a gente é uma área de risco de alerta para monitorar Zika. Tá? Ali temos nós, presente. Curioso que a gente vê que Itatiaia é o único município aqui do Médio Paraíba que considera não cluster. Né? Aí é uma questão, talvez, até de condições de vigilância de Zika no município de Itatiaia para ver se eles detectam. Eu acho que quando não tem, não é porque não tem caso, é porque às vezes você não consegue detectar o caso. O município silencioso me preocupa mais do que o município que tem caso. A gente tem que levar isso em conta. Tá? Qual é o cenário epidemiológico de Zika no nosso plano de contingência bianual no município de Resende? 22, 24, a gente vai atualizar o plano esse ano. A gente tem elevado o risco de intensa circulação do vírus Zika aqui. Por quê? A gente teve uma epidemia em 2015, aparentemente de Zika, a gente não sabe a dimensão disso a nível populacional. Mas se o vírus reintroduzir, a gente ainda tem uma grande população suscetível e possíveis gestantes atuais que possam se expandir. Então a gente tem um risco grande se o vírus for introduzir de causar epidemia novamente. E aqui foi o trabalho da minha tese de doutorado, que eu trabalhei exatamente isso. Qual é a dimensão da infecção a nível municipal? A gente, como sabe como é a infecção subclínica, a gente vai ver um pouquinho mais adiante como é que é a manifestação, uma doença leve às vezes passa a ser percebida. Só tem um jeito de eu saber se a pessoa foi exposta ao exame de detecção de anticorpos de memória, que é um anticorpo geralmente IgG, mas a gente sabe que tem reação cruzada com outros flavivírus, dengue, etc. e tal. Então, esses métodos que eles têm básicos, a gente não consegue ter certeza. Na minha tese de doutorado, eu uso uma metodologia padrão ouro, que é neutralização de anticorpos. A gente fez uma metodologia modificada para facilitar a detecção desses anticorpos. E a gente viu que eu consegui fazer um levantamento em torno de 500 pessoas distribuídas em 25 territórios do município, com classificação estatística de probabilidade populacional, para eles terem uma representatividade a nível municipal. E no meu trabalho eu cheguei à conclusão de que após a epidemia, eu fiz esse estudo entre 2017 e
17, 18, logo depois da epidemia. Ou seja, já não tinha mais casos circulando. Então, isso aqui é o que é as pessoas que se expuseram. 5,4% foi o que eu identifiquei na minha tese. Isso significa que menos de 6% da população em 2015, que a gente teve aquela mega epidemia de dengue, e Zika ao mesmo tempo, a gente só teve 6% da população que de fato teve Zika. Significa que eu tenho o quê? 94% da população suscetível. Se o vírus voltar, em causa epidemia. Uma das teses que eu levantei de discussão no meu trabalho foi: a gente foi protegido pela epidemia de dengue, não são flavivírus, e possivelmente a circulação de um flavivírus desloca o outro. Então o Zika meio que deu azar na hora de chegar em dezembro, estava tendo epidemia de dengue, então o vírus só pegou um caso ou outro, ele não conseguiu expandir se disseminar. Mas o que significa isso do ponto de vista de planejamento? A gente tem um risco enorme de vir a ter nos próximos anos uma epidemia de Zika com proporções muito maiores que a gente teve em 2015 e 2016. Tá? E aqui é só para saber que Resende até a semana 45 de 23 ele só teve 5 casos suspeitos de Zika e nenhum foi confirmado. Tá? Em 2024 a gente ainda não teve nenhum caso também suspeito e confirmado de Zika. Bom, então por que Zika parece uma infecção que já passou, só afeta a gestante? Tem que me preocupar com isso? Tem. Isso aqui, na conferência que eu participei lá no Congresso de Medicina Tropical ano passado, uma das discussões é a imunidade cruzada. Eu já falei sobre isso. Como são vírus primos, por isso que a virologia se torna importante nessas horas, porque a gente tem que isso impacta na clínica. A imunidade cruzada de dengue e Zika. Exposição prévia de dengue infectados por Zika. Tiveram alguns estudos no Brasil. A gente tem que entender os dois sentidos. Quem teve dengue depois teve Zika, ou o contrário. Quem teve Zika depois teve dengue. Isso muda o curso da segunda infecção? Ainda tem um estudo. No caso, teve um estudo na Nicarágua e no Brasil que demonstrou que dengue reduz o risco de infecção de Zika em até 9%. O intervalo de confiança pode variar de 1% a 17%. A Nicarágua viveu um grande surto de Zika e já é uma área endêmica de dengue. O Brasil não precisa dizer. Então, aparentemente, o dengue protege. Quem teve dengue tem menos chance de vir a ter Zika, ou se tem Zika, é um quadro mais leve e aparente. Será que foi isso que caracterizou o ano de 2015 e 2016? A minha tese não pude concluir isso, mas uma das coisas que a gente pode apontar com esses outros trabalhos que mostram isso. Agora, e o inverso? Aí que tem um problema. Exposição prévia a Zika infectado por dengue. Ainda esse estudo não foi publicado, o estudo só é uma coorte unicêntrica, mas já teve outro artigo publicado que eu não trouxe aqui que mostra um dado parecido. Esse é o trabalho do IGA, que é uma área altamente endêmica de dengue. Esse estudo unicêntrico mostrou que a exposição prévia a Zika tem algumas questões que foram vistas clínicas. Parece que não mudou o estado clínico de dengue quem teve Zika prévia, comparando o grupo com o outro. Agora, teve uma diferença significativa na frequência de dengue com sinal de alarme dengue grave entre quem teve Zika antes. Ou seja, quem teve Zika e pega dengue tem uma chance maior, não do ponto de vista virológico, mas principalmente do ponto de vista clínico, um risco maior de forma grave da doença. Funcionando como se fosse um segundo episódio de dengue. Lembra que a gente falou essa infecção por sorotipo, a segunda infecção pode ser mais grave? Zika pode funcionar como um regulador imunológico nesse sentido também. Tá? Então, foi um preditor de risco a infecção prévia com Zika. Não houve diferença significativa em carga viral. Parece que é mais uma resposta imune modificada do que por carga viral aumentada. E mais interessante, o perfil de citocina. Esse estudo levantou o perfil da resposta inflamatória. Não tem uma característica de resposta de citocina parecida com dengue sequencial, que seria a amplificação dependente de anticorpos clássica, que é descrita também. O que se viu é que provavelmente é uma resposta modulada por, não vou entrar em detalhes, mas é resposta pelo linfócito T17. Tem basicamente 3 formas de resposta: TH1, TH2, TH1 é resposta inflamatória de sepsis bacteriana, TH2 é imunotolerância, e TH17 ela pode estar ligada a doenças imunológicas ou talvez o que chamamos de pecado antigênico original por essa via que causa a exposição prévia a Zika e posteriormente ter dengue e tem um quadro de dengue mais grave. Vocês não precisam obviamente ter para isso, mas para entender que a dinâmica, a
clínica é parecida, Zika, um TI depois pode ter um quadro mais grave, igual a TI que tem um sorotipo no segundo episódio, só que com mecanismos imunológicos diferentes. E o que isso impacta na clínica? Provavelmente no estudo de drogas e imunomoduladores para tratar pessoas com formas graves. Existem estudos de drogas potenciais para melhorar a resposta imune desses pacientes. Tá? Bom, então Zika, só para a gente lembrar, é uma doença que geralmente se caracteriza por febre baixa ou até ausência de febre. Tá? O que marca a característica da presença da infecção é exantema maculopapular, altamente pruriginoso, inclusive o prurido é uma característica marcante do Zika, mais até do que do dengue. Tá? E acompanha pelo menos de um sintoma a mais. Isso para a gente ter a suspeição do ponto de vista epidemiológico até clínico. Hiperemia conjuntival, sem secreção ao prurido, pode cursar com essa hiperemia, artralgia, né, muitas das vezes em membros inferiores, e edema de membros, também membros inferiores. É uma característica de Zika. Ela é autolimitada, geralmente não estava associada a complicações graves, e somente 18% das infecções desencadeiam um quadro clínico, ou seja, a gente tem aí praticamente quase 80% das pessoas com infecção por Zika não tem clínica. Tá? Isso oferece um risco o quê? Para a gestante, porque às vezes a gestante nem tem sintoma, se infectou. Isso impacta a saúde materno-infantil, ainda é motivo para estudos. Quando sintomática, ela tem essas características clínicas, mas também pode ter outros sintomas menos frequentes, dor para engolir, tosse seca, alterações gastrointestinais, principalmente fome. Então, se você for ver, confunde com dengue. Dependendo do contexto, você não vai conseguir distinguir base clínica ou infecção da outra. E os sintomas são frustros, eles duram muito pouco tempo, de 3 a 7 dias no máximo, o paciente já se recuperou. Tá? Alguns pacientes, a dor articular pode ser um pouco mais prolongada, pode durar até um mês, semelhante a quem? A chikungunya. Só que chikungunya vai ter um agravante que pode ser até mais prolongado do que um mês. Agora, qual foi o grande impacto? Podia ser uma infecção viral banal que não poderia causar pneumonia. Foi a descoberta no Brasil da correlação com a síndrome congênita e as complicações neurológicas em adulto, principalmente síndrome de Guillain-Barré. Tá? O Brasil foi pioneiro na correlação de causalidade de síndrome de Guillain-Barré e de síndrome congênita de Zika. A Polinésia Francesa, que teve o primeiro surto, correu atrás depois dos dados retrospectivamente, porque o Brasil apontou que estava tendo Guillain-Barré com Zika, porque eles viram que a população deles também tinha aumentado a taxa de incidência de síndrome de Guillain-Barré. Eles foram atrás depois que o Brasil mostrou os seus dados. Então, o Brasil foi líder do ponto de vista de pesquisa e conhecimento de Zika nesse sentido. As duas coisas, né? Porque o Brasil vivenciou uma epidemia que da capacidade de identificação e resposta diante disso. Uma coisa está vinculada à outra. Exclusivamente o inferior pode ser de atalgia? É mais frequente no membro inferior, né? Ou pode eventualmente acontecer no membro superior. Tá? Diagnóstico laboratorial. A partir de uma base clínica, o segundo passo é a gente tentar fazer um diagnóstico laboratorial do suspeito de Zika. O hemograma, que é o exame que a gente usa para ver e acaba cruzando para essas outras arboviroses, pode dar algumas pistas, mas não é muito esclarecedor. Pode ter também leucopenia, igual a dengue, mas não tão acentuada, a dengue tende a causar mais leucopenia, e plaquetopenia é muito raro, mas também pode acontecer. Mas dificilmente você vê no quadro dos casos mais leves de Zika. O PCR, que é o método de detecção da partícula viral, é o método padrão único de diagnóstico, igual a dengue, e como todo arbovirus, ele tem uma virilha curta, então você só vai conseguir detectar o vírus através do método de biologia molecular nos primeiros dias do início do sintoma. Por isso que às vezes é um desafio diagnóstico, você tem oportunidade diagnóstica, você tem que estar diante do paciente, suspeitar, notificar e colher a amostra para poder fazer o exame de biologia molecular, que é o exame confirmatório. Então, o ideal é que o exame natural seja realizado até o quinto dia de sintoma. Eu bem, na verdade, quando a gente for ver todos esses arbovírulos, o quinto dia é o número mágico, porque nos primeiros 5 dias é que você tem alta carga virêmica, então você consegue isolar grande maioria desses vírus que a gente vai discutir hoje. Tá? A sorologia de método direto de detecção de anticorpos, a gente tem um desafio, já tem método comercial, o próprio vacina também usa um método ELISA
gente tem um problema. Esses métodos não foram validados. Por quê? Porque tem muita reação cruzada. Com dengue, não é uma população altamente exposta e previamente sensibilizada. Isso dá uma bagunça do ponto de vista de confirmação diagnóstica a partir de exames sorológicos. Então a gente não pode usar a sorologia como método confirmatório para dengue. A gente pode tornar o caso provável. Um Zika positivo IgM na ausência de anticorpos. Também IgM para dengue, né, você pode até chegar à conclusão de que é um Zika provável, mas não um Zika confirmado. Só tem um jeito de saber, biologia molecular. Tá? Já tem kits que estão sendo desenvolvidos sorológicos, mas ainda estão mais em bancada de laboratórios de pesquisa do que kits comercial validado. Tá? Então, falando especificamente de diagnóstico laboratorial com o método PCR, que é o padrão ouro, a gente tem um sistema de vigilância estruturado para coletar exclusivamente, prioritariamente, em gestante, por conta da doença materno-infantil, que é sempre congênita introduzível. Então, você tem que coletar o sangue até o 5º dia, né? E a urina, ela pode ser em qualquer momento do início do exame. Isso foi uma grande vantagem, porque você viu que a curva de eliminação do vírus, ela é expressão urinária, então dura um período muito mais longo. No início, falaram que era para coletar o 14º dia. Hoje, até porque a gente está vivendo a epidemia, qualquer momento, a gente nem usa o tempo máximo de 14 dias. Por 15, 16, 21 dias, é uma gestante coleção pró-urina. Porque a chance de você detectar a biologia molecular na urina do vírus, ela ainda é possível. Então, pelo protocolo atual do Ministério do LACEN do Rio de Janeiro, qualquer momento após o início do exame da urina, o sangue só as primeiros 5 dias. Tá? E sempre colher as duas amostras, principalmente quando for oportuna, no primeiro contato com a gestante, na unidade básica, no pronto-socorro, na casa, não importa onde, né? Esteve até recentemente uma vivência de uma gestante que foi atendida nesse boom de epidemias de dengue, até o Dr. Jaime, que é o nosso secretário de saúde, estava atendendo, ele me ligou, eu estou com uma gestante aqui visantena, segura aí, pede para avaliar que eu vou atender. Só que ela não compareceu ao hospital, eu ia avaliar, ela não pôde escolher o hospital, porque eu já tinha organizado para coletar a amostra, avisamos a epidemiologia fez contato, conseguiu colher as amostras dessa gestante a nível domiciliar em parceria da equipe do saúde da família. Isso é vigilância, isso é integração de rede. A gente teve a oportunidade, ainda não tem resultado, né? Então, assim que tiver resultado, a gente vai ter aí a tranquilidade, porque foi NS1 negativo. Então, a princípio, não era uma gestante com dengue. Tá? Então, tinha que fundamentalmente também rastrear a possibilidade de Zika no meio de uma epidemia de dengue. A gente não pode só pensar em dengue, tem que ser disso. Tá? Então, isso aqui foi um exemplo prático que eu escolhi recentemente dessa vigilância. E por último, tratamento, a gente sabe que para Zika não tem tratamento antiviral específico, assim como dengue, todos os adenovíruos. Tratamento assintomático, geralmente é fácil de você tratar, sempre excluindo outras condições. Malária, dengue, infecção bacteriana, e diagnóstico diferencial. Tá? Tratamento é recomendado com paracetamol de pirona para aliviar os sintomas. Não usa ácido acetil salicílico como anti-inflamatório para Zika também, porque o risco de complicação hemorrágica que existe, você numa fase inicial, você não vai saber se é dengue ou Zika. Então, já que também pode ser dengue, você parte do princípio na primeira semana nunca usar anti-inflamatório e AS. Boa pergunta. Foi detectado partículas do vírus do Zika no leite materno. Isso é uma grande controvérsia na época da epidemia, inclusive é recomendado não amamentar, tá? É Zika. Mas os estudos não mostraram que esse vírus era capaz de replicar em placa, ou seja, aparentemente são restos de vírus, RNA viral, mas que não é uma partícula viável. Por recomendação da OMS, aconselha-se a mulher que tem Zika no puerpério, evite de amamentar no período agudo da infecção. Tá? Mas foi pergunta excelente. Então, essa questão do uso do outra coisa, uso de antihistamínico por causa do prurido, que é muito intenso, confunde muito com farmacovermília, inclusive. Aqui eu ia falar um pouco sobre, também foi apresentado no Congresso de Ensino Cultural. Esse é um dos projetos que tem muitos centros que o Brasil participa. No meu trabalho de doutorado eu participei de um outro grupo que foi do ITEMS, até agora a gente vai publicar um artigo, vai ser muito legal sobre isso. Mas esse estudo, que foi o IPD-NA Project, foi apresentado no Congresso, ele já trouxe alguns dados bem interessantes da coorte das crianças. Porque depois disso ninguém ficou sabendo direito como é que ficaram as crianças sobreviventes.
depois viu que não é só microcefalia, você tem outro espectro gigantesco de malformação congênita que crianças expostas tiveram. Hoje essas crianças estão indo para 8, 9 anos, se você quiser acreditar mais ou menos essa idade, já está entrando o quê? Idade escolar. E aí os estudos mostraram que o resultado preliminar mostrou que um terço das crianças expostas no pré-natal apresentaram pelo menos uma pneumonia congênita. Gente, isso é um alto impacto. Um terço de criança exposta em qualquer tipo de anomalia não é microcefalia. A microcefalia foi a pior manifestação, mas você tem outras que também foram identificadas. As avaliações do momento do nascimento também subestimaram o risco da microcefalia, porque uma coisa que se lembra, media o crânio da criança quando nascia. Mas, muitas das vezes, a criança nasceu com PC normal, por ele cefálico normal, mas ao longo do primeiro ano de vida, PC não recuperou. Então, ela não nasceu com microcefalia, mas a microcefalia se manifestou tardiamente nessas crianças. Isso é um dado que a gente não sabia no auge da epidemia. Outra coisa, o risco da microcefalia relacionada ao Zika, ele é homogêneo no centro dos estudos. Como ele foi um estudo multicêntrico internacional, achava, será que no Brasil, porque é no Nordeste, porque tinha poluição, porque é pobre ou não, teve toda essa discussão que era válida. Mas os estudos mostraram que não, independente da condição socioeconômica, cultural do país, a proporção de gravidade foi semelhante, que é tanto que uma característica específica étnica ou socioeconômica. O próprio vírus, aparentemente, alguma resposta imunológica materno-infantil, ou combinação dos duas, que é mais provável, desencadeia a malformação. Tá? Então, aqueles outros dados que poderiam estar associados, isso a princípio, esse estudo sempre internacional, mostrou que não tem diferença. Então, quais são as mensagens que esse estudo trouxe para a gente agora em 2023 e 2024? A gente tem que agora saber o que a gente tem de legado de conhecimento. Fundamental para essa criança exposta ela tem que ter abordagem multidisciplinar. Hoje, toda criança exposta a Zika, no estado do Rio, a referência de acompanhamento é o Instituto do Cérebro, que é do estado do Rio, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Segmento de estudos de consequências na idade escolar, que está em segmento agora, para essas crianças entrarem no primeiro ciclo da fase escolar. Esses dados provavelmente vão começar a aparecer nos próximos 2 a 5 anos. E o mais importante, que é o primeiro desafio, desenvolver os testes diagnósticos de acurácia e baixo custo. Eu falei dos testes só, porque uma parte vai ser muitas vezes teste sorológico. E aquela coisa, vamos fazer teste sorológico de Z-tocha, lembra que estava discutindo isso? Além do tocha incluir o Z, isso gera um transtorno por vários motivos. Um dos testes de sua qualidade, segundo, o que você vai fazer com o gestante que dá um IgM positivo para Zika? Você vai dizer o que para essa mãe? A gente não tem o que fazer, pode ser procurador, mas é uma questão que não é aceita do ponto de vista legal e até ético, em muitos aspectos, enfim, até culturais e religiosos. Quer dizer, o que adianta eu testar se eu não tenho o que fazer? Então você tem uma série de implicações éticas, técnicas, que a gente ainda é um desafio. O que fazer, como fazer esse diagnóstico? Tá? Então ainda é uma questão ainda em debate. Outra questão é o uso de testes acurados para a detecção precoce da circulação do vírus, que ainda é o PCR que esse desafio. Gestantes de 5 dias com a exantema tem que estar alerta para procurar a unidade de saúde, falar com a sua equipe, fazer o teste de PCR no sangue e na urina para fazer o diagnóstico. Você não vai oferecer nada do ponto de vista de intervenção terapêutica, mas você vai garantir oportunamente identificar a infecção e oferecer suporte materno de alto risco, vai virar um pré-natal de alto risco para essa gestante e essa criança quando nascer vai precisar de acompanhamento multidisciplinar. Tá? Para você ter impacto para a vida dessa criança. Tá? E por último, para falar um pouquinho de prevenção, a gente ainda não tem vacina licenciada, mas já tem vacinas em estudo, já tem 12 produtos de várias plataformas de desenvolvimento. Tá? A maioria são ensaios que estão em fase 1 e tem 2 ensaios em fase 2, ou seja, ainda bem precoce, né? Nem chamou em fase 3. O que se tem mais interessante é a própria Takeda, que desenvolveu de dengue, está fazendo uma vacina de Zika, mas ainda está em fase 1, e curiosamente não é vírus atenuado, é vírus inativado. Acho que uma resposta boa, parece que esses dados são bons. No Congresso apresentaram que em 2 anos deu 100% de proteção, e 93% e 76% em 48 meses. Ou seja, uma vacina inativada. Por que essa plataforma seria interessante? Por causa das gestantes, porque a gente não pode usar vírus atenuado em gestantes. Então você poderia ofertar para mulheres em idade fértil e mulheres gestantes. Então a plataforma para Zika tem que
ser olhado diferente do que é dentro de outras doenças, tá? Então, isso é um dado interessante para o insulto, tá? Mas isso ainda não é pesquisa. Se tiver algum dado, vai ser daqui a 3, 4 anos, que eles ainda vão entrar em fase 3. Bom, agora eu vou falar de febre amarela. Febre amarela não é de transmissão urbana, foi eliminado do Brasil na década de 40 do século passado, mas ainda tem sido silvestre, tiveram surtos em áreas pré-urbanas e urbanas controladas, principalmente no estado de Minas Gerais, aqui na nossa região a gente teve também casos que foram de transmissão silvestre, mas que tiveram casos clínicos no nosso município no ano de 2017 e 2018. Qual a situação atual do ano de 22 e 23? A vigilância de febre amarela é mais complexa, porque já que ela é silvestre, a gente não vê só caso humano. A gente tem que ver o quê? Epizootia. O que é epizootia? Surtos de doenças em animais. Lembra da saúde única? É feita essa vigilância em primatas não humanos, que são os macacos, né? Nas áreas onde circula o macaco, o macaco bugio é o mais suscetível que a gente tem na nossa região, inclusive no sudeste, a área de remanescente atlântica. Então você tem a vigilância integrada de humano e animal. Então os centros de controle de zoonose, principalmente os centros ligados ao meio ambiente, que cuida de animal silvestre, monitoram a saúde desses animais. Se parece um macaco doente, você tem que pensar em febre amarela, você tem que ter todo o fluxo de pesquisa, colher material, ver se o vírus está sendo controlado, trabalho integrado com a saúde, meio ambiente e saúde, para a gente ter acesso a esses dados. E o ciclo é sempre de julho a julho. Então, por isso que é 22/23. O 23 vai fechar barra 24 em julho de 24. Porque é um período que o ciclo de circulação do vírus e essa população de primata não humana, ela é mais intensa no período entre abril e maio. Então, é o período que você tem maior risco de ter casos entre esses animais. Então, você tem um ano que não é um calendário, só para vocês entenderem porque é esse período. Então, a gente teve até julho de 2023, 158 casos suspeitos em humanos a nível nacional, tá? E nenhum tinha sido confirmado até julho. Só que em janeiro a gente teve um caso confirmado em Vargem Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, de febre amarela no humano. Então a gente tem que lembrar que febre amarela de vez em quando vai aparecer alguns casos esporádicos, principalmente em pessoas que desenvolvem atividade de ecoturismo ou que tem uma atividade ocupacional que se envolva diretamente, que tem entrada em áreas de mata preservada. Tá? Então é uma doença de risco ocupacional e uma doença de risco recreativo. Tá? Agora aqui falar de recente. Se a gente pega nos últimos 12 anos, a gente teve basicamente caso confirmado de febre amarela em 2018, foi aquele assunto que a gente teve de febre amarela com 7 casos, tá? E sendo 21 notificados e 14 descartados. Até o momento, até julho do ano passado, quando a gente fechou nosso último ciclo de vigilância de febre amarela, a gente tinha tido um caso de febre amarela suspeitamente confirmado no município. Bom, como que é o ciclo de transmissão? Já que é um ciclo silvestre, não é aquela coisa da presença do Aedes no vale do domicílio. Você tem um ciclo complexo, que você tem ecossistema silvestre e ecossistema urbano. E o vírus pode circular em ambos, como mamífero suscetível, que no caso silvestre é o macaco, o homem entra no ciclo acidentalmente, tá? Um mosquito, que na mata é totalmente diferente, é do grupo lobos e sabetes, e ele causa a transmissão vertical no próprio mosquito, igual o dengue acontece também na transmissão vertical no próprio mosquito, por isso que ele perpetua. Tanto que o reservatório de febre amarela não é um macaco. O macaco sofre igual a gente, ele sofre epidemia, não é um macaco reservatório. Reservatório é mosquito. Por isso que é tão difícil. Você não erradica a febre amarela, porque o mosquito se fecha. Como você vai erradicar a febre amarela? Né? Então, o macaco se infecta, pode dar o quê? Surto entre a população de macaco, por isso que eles são mais suscetíveis à forma grave do que a gente, você tem uma alta taxa de mortalidade entre macacos, que é o quê? Um marcador de risco de epidemia de febre amarela para humanos. Geralmente, o caso humano antecede a epidemia em macaco, por isso é fazer a vigilância em macaco. Primeiro, para proteger esses primatas, e segundo, que eles são o primeiro sinalizador de que o próximo a ser provavelmente infectado é humano. Tá? E aí o que acontece? Um entra acidentalmente. Se você não tem controle vetorial em área urbana e o vírus começa a se disseminar em área urbana, o Aedes aegypti é um mosquito suscetível à febre amarela. Ou seja, ele pode se tornar um vetor de febre amarela além do Aedes aegypti para o albopictus. Por isso que tem que fazer vigilância do mosquito. E
controle da população vetorial. Que além do dengue, você pode se tornar perpetuador de quê? De reintrodução de febre amarela urbana. Tá? Então, o primeiro passo de avaliação clínica de caso suspeito de febre amarela, lembrando que também, como toda infecção influenza, só pensa naquele caso clássico, icterícia, insuficiência renal, sangramento, que é o caso mais típico de beira-leito dos casos que é a ponta do iceberg. No caso da febre amarela, ela tem espectro clínico variado, você tem alta taxa de casos já sintomáticos também, tá? Então, às vezes é difícil detectar os casos de febre amarela, porque eles também vão confundir com dengue as outras arboviroses. Mas pode variar até casos graves e fatais. A febre, geralmente, de início súbito, ela também é bimodal, né, igual a dengue, você tem uma fase febril aguda, depois que entra a defervescência, igual a dengue, é que é o risco das complicações, que é o sinal de Fagert, que geralmente você tem nessa primeira fase. O sinal de Fagert é o quê? O sinal clínico, paciente febre alta, mas ele tem bradicardia, uma dissociação pulso-temperatura. Isso é um dado vermelho para você suspeitar de febre amarela. Isso você não vê em dengue, por exemplo. Geralmente ataque cardíaco acompanha a febre. Tá? E depois, essa é a primeira fase que dura de 12 a 7 dias, muito semelhante à dengue, né? Aí você entra numa fase que pode ter icterícia, ou não, as formas leves não vão ter icterícia, mas pode ter formas mais graves que podem desencadear a icterícia. Exantema não é comum, mas pode acontecer o quê? Exantema petequial, igual a dengue, tá? A artralgia pode acontecer, mas não tem sinal flogístico, é só dor articular, chikungunya da inflamação articular, zika da inflamação articular, febre amarela. Cefaleia, geralmente, ela é muito intensa e ela é suborbital. Ela não é orbital igual a dengue, é uma característica clínica que ajuda a pensar. E manifestação hemorrágica, muito semelhante a dengue. Você pode ter presença de hemorragia, risco de morte elevado na forma grave, a letalidade é mais de 40%, em formas malignas de febre amarela. Então, comparando febre amarela com dengue, febre amarela é muito mais fatal, tá? Muito mais fatal. A tetopenia também pode ocorrer, então não é um diferencial entre dengue e febre amarela. Leucopenia também, toda infecção viral pode dar leucopenia. E sepse bacteriana grave também pode dar leucopenia. Então, como que você classifica a doença? Então, o Ministério da Saúde, para facilitar o nosso raciocínio clínico, como toda infecção, você tem que ter alguma coisa que facilite a classificação de risco do paciente. As formas leves, que é a grande maioria, semelhante a dengue, você vai ter sinais clínicos laboratoriais e que você tem que olhar se ele tem sinal de alarme ou de gravidade, igual a dengue. Tá? Quais são as características laboratoriais na forma leve do caso suspeito de febre amarela? Transaminases podem elevar, mas geralmente elas não superam 10 vezes a normalidade. Até 500 você considera para a febre, parece uma coisa absurda, né? Tem 400 de transaminases, mas para a febre amarela isso é um critério, mas só ainda transaminase, pelo contexto clínico. Não é um critério de gravidade. Outra coisa, a função renal ainda preservada, com creatinina menor do 13. E é aquele estudo de coagulação que é o que é a tríade, né? Icterícia, insuficiência renal e estudo de coagulação. Você está medindo os 3 parâmetros. E o MR menor que impossível, ou seja, não tem critério de gravidade. Então, ou seja, uma forma leve de febre amarela. A forma moderada é o paciente que se caracteriza pelo menos pela presença de um sinal de alarme, igual a dengue. Só que quais são os sinais? Vômito, diarreia e dor abdominal, com sintomas gastrointestinais na suspeita de dengue. Desculpa, de febre amarela é um caso para você pensar já classifica como forma moderada de febre amarela, tá? Historicamente, a febre amarela foi uma doença que afetou as Américas desde o tráfico de pessoas escravizadas para o continente. A febre amarela foi importada, não existia no continente americano. Quem trouxe foi o comércio de pessoas escravizadas da África. Quando foi introduzido, todas as epidemias históricas descritas eram o quê? Vômito negro. Vômito negro, que era sintomas gastrointestinais com hemorragia digestiva. Essa é o nome, se você for nos livros de história do Brasil, vômito negro é sinônimo de febre amarela. Tá? Então, aí já, esses sinais gastrointestinais com vômito, e a isoladenamento transferase GGO, acima de 500, não é PGP. Isso é interessante. A febre amarela, a única diferença de insuficiência hepática para as outras hepatites virais é que o PGP, que geralmente é maior do que o PGO. Febre amarela é o contrário, o PGO é maior do que o PGP. Isso é um marcador também de suspeição de febre amarela. Essa inversão na hepatite aguda e
insuficiência hepática aguda com TGO mais alto que TGB. Então, o TGO acima de 500, creatinina maior que 1,3. Tá? E a forma grave, aí pelo menos um dos achados. Aí você tem já sintomas de disfunção orgânica. Aí é igual a sepse, aí você vai ver o critério de sepse, né? Você vai ter úria, insuficiência renal, sonolência, confusão mental, coma, convulsão, sangramento, dificuldade respiratória, intervenção, má perfusão periférica e tudo isso. Tudo isso é o quê? Marcador clínico de disfunção orgânica. E o TGO e TGB, aí pode ser TGO com TGB acima de 2.000. Febre amarela, gente, vai tranquilamente até 60 mil de pacientes com insuficiência hepática aguda. Tá? Creatinina acima de 2, INR acima de 1,5 e plaqueta abaixo de 50 mil, que lembra o quê? Bem, então se vocês forem ver, os critérios de classificação de forma grave, alerta e formas não graves, elas são parecidas com dengue. A diferença é a classificação do ponto de vista de marcador laboratorial, que aqui você tem que ter função renal, TAP e transaminase, e o contexto clínico. Mas vocês forem ver o raciocínio agora, tá? Segundo passo. O segundo passo é como que eu vou fazer diagnóstico suspeita de febre amarela. Laboratório. Os métodos são semelhantes, PCR na fase aguda, que até a febre amarela, geralmente até o 5º dia lugar, mas você consegue detectar o vírus do PCR até o 7º dia, principalmente nessas formas graves que a gente acaba sendo, já que nós febre amarela, gente, é aquele caso que chega até a clínica que você confunde com hepatite aguda, com dengue, com leptospirose, com policistite aguda, que vai entrar o diagnóstico de febre amarela. A gente vai sempre acabar vendo a ponta do iceberg. Isso dificilmente a gente vai estar vendo um caso grave. Tá? A não ser que mora na Amazônia e não é vacinado, que é outro contexto, que não é nosso. Então, muitas das vezes a gente vai fazer o PCR, que dá até para fazer até o 7º dia. Após o 5º ou 7º dia, você faz a sorologia e geral. Esses métodos de exame são feitos por estimulação. Tá? Aqui é o fluxograma, eu não vou ler isso para vocês, porque é como se fosse o fluxograma de dengue, que é aquela classificação, verde, amarelo e vermelho, é a mesma coisa. Aqui você vai ver se tem sinais de alerta, se tem sinal de gravidade, na ausência de sinal de alarme, veja os exemplos de resultado de exame, o paciente não tem aquele critério classificado como verde, aqui no caso está azul, acompanhamento ambulatorial trata com hidratação sintomática. Hidratação 60 ml por quilo dia, que é o quê? Hidratação de dengue. Ou seja, hidratação flavivírus, lactocemia, isso é tudo igual. 60 ml por quilo dia, 1/3 de sais de hidratação, 2/3 de outros líquidos, tá? E orienta sinal de alarme e pede para voltar. A gente está vendo aqui no meio de febre amarela, dificilmente a gente vai ver esse traço aqui. A gente vai ver aqui, ó, os casos graves e os casos que vão ter na enfermaria. É nesse perfil que a gente geralmente tem suspeitado de febre amarela no município, tá? Se na palavra vai ser disponibilizado para vocês, então não se preocupem, tá? Precisa tirar a foto e foi criado. Isso aí é para consulta mesmo, né? Para a gente ficar junto sem botar. Bom, e qual é o quarto e último passo? A grande vantagem da febre amarela, diferente desses outros arcovírus e flavivírus em particular, foi a primeira vacina que a gente teve com sucesso que radicou junto com o controle vetorial na década de 40 do século passado, a febre amarela humana. A gente tem uma vacina historicamente já bem antiga, foi desenvolvida nos anos 20, nos anos 30, ela protege a população de forma altamente eficaz. Antes se exigia uma dose a cada 10 anos, outros estudos mostraram que uma dose única já é o suficiente para proteger. Tem algumas controvérsias em alguns grupos, né, que você talvez precise de uma dose de reforço, mas isso ainda, do ponto de vista protocolar, não é necessário uma recomendada dose de reforço, porque pelo menos tem uma dose já para proteger a febre amarela do resto da vida. Qual é a grande vantagem dessa vacina? É que ela é vírus atenuado. É a melhor vacina que existe para o vírus respalmar, sempre vai ser o vírus atenuado. Agora, tem os eventos adversos à população que você não pode vacinar, que são os imunossuprimidos, gestantes, etc. O Brasil expandiu o território de vacinação, que antes era basicamente centro-oeste norte, nos anos 2017 e 2018, para o sul e estendeu para o sudeste. Aí teve que expandir a vacinação. Hoje o Rio de Janeiro toda a área de vacinação obrigatória, né? Isso o protocolo foi atualizado em 2020, desde então é o protocolo de recomendação vacinal de febre amarela. Aqui a indicação universal, a partir de 9 meses de idade, você já vacina até 59 anos. Acima de 60, por ser vírus atenuado, tem um risco, alguns estudos mostraram um risco discretamente aumentado de viscerotropismo no
forma de evento adverso pós-vacinal por conta da vacinação nessa faixa etária, por isso você não aconselha vacinar acima de 60 anos, exceto em epidemia, você vai precisar com os benefícios. Na época da caça longa, a gente pegou pessoas acima de 60 anos, a gente precisou vacinar algumas pessoas, mas aí você avalia caso a caso. E viajante, para quem vive em área não endêmica, vai para a área endêmica. E, inclusive, a única vacina do ponto de vista global que exigiu o certificado internacional de vacinação dependendo para a área dessa viagem. Então, se você vai viajar para o exterior, tem que ter a carteirinha de vacinação emitida pela Anvisa. Tá? Aqui eu também vou ler, mas aqui ele distingue algumas situações em pessoas previamente vacinadas, o que você complementa, o que tem doença, viajante internacional, também sendo certificado, e gestante. Gestante você não pode vacinar por ser vírus atenuado. Tá? Aqui são as contraindicações absolutas. Menor de 6 meses de idade, entre 6 e 9, rotina 9. Tem epidemia, tem um surto do local de amarelo, você baixa a faixa etária e vacina a criança entre 6 e 9 meses. A gente faz isso em recente na época. Paciente com depressão de qualquer natureza, pode ter terapia em dose elevada, por mais de 14 dias, drogas antimetabólicas, pacientes com neoplasia em tratamento químico, HIV com CD4 abaixo de 200, né? E paciente submetido a transplantes de órgãos sólidos. Outras contraindicações: doença neurológica desmobilizante no período de 6 semanas anteriores, uso de drogas imunossupressoras pós-transplante de medula óssea, enfim, aí você tem uma lista razoável aqui de contraindicação. Aí, se você está fazendo a vacinação de rotina na sua unidade, está oferecendo para o amarelo, você entra avaliar esses critérios de oferecer a vacina. Bom, agora vamos falar do terceiro e último flavivírus, que é o vírus do milho ocidental. Tem outro flavivírus que também é exótico no continente americano. Ele foi introduzido em 1999, ou seja, no século passado, nos Estados Unidos e em Nova York. Foi a maior epidemia de encefalite viral que Nova York vivenciou. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando foi identificado, era o febre do milho ocidental. O nome já diz, ele é do milho lá da África do Norte. Esse vírus, por circulação de pessoas, o vírus chegou nos Estados Unidos, chegou em Nova York, e teve surto do vírus. Como ele se perpetuou? Basicamente porque ele depende de ciclo silvestre em aves migratórias. Qual é a ave migratória que está associada no continente norte-americano? O corvo. O corvo é altamente suscetível ao vírus. E o corvo ele cobre todo o território norte-americano. O surto começou em 99, na primavera de 99. Em 2003, 2004, todos os 50 estados do Estados Unidos tinham casos de febre ocidental. Hoje é uma doença endêmica nos Estados Unidos. América do Sul, em 2011, foi a primeira detecção de anticorpos, porque existe a vigilância de árvore migratória para vários vírus. A vigilância de árvore migratória foi criada para vírus influenza. Lembra da gripe aviária? Porque o vírus pode se misturar com o corpo, aquela coisa toda que não vem ao caso. Então você já tinha a estrutura de vigilância de gripe aviária em aves migratórias. No Pantanal, em 2011, detectaram acidentalmente anticorpos em cavalos, porque o cavalo é um mamífero que também pode ser suscetível ao vírus do milho ocidental. Anticorpos positivos para o milho ocidental que nunca tinha sido identificado no continente sul-americano. E as aves migratórias entre o continente norte-americano e sul-americano provavelmente é o que traz o vírus. E aí, em 2015, teve um caso humano no Piauí, identificado, de encefalite no lavador, e agora, em setembro de 2023, tivemos um outro caso de febre do milho ocidental. A Organização Pan-Americana de Saúde soltou essa alerta em setembro. Desculpa, foi em 2014 que foi identificado no Piauí, foi em 2011 em cavalo, depois em 2014 o primeiro caso humano identificado, e inclusive no torno ave doméstica, equilíbrio e o Culex. O Culex é o mosquito transmissor. Culex é o pernilongo. É o mosquito transmissor. Tá? O primeiro caso humano confirmado no Líbano foi em 2014, porque foi uma encefalite. Então, o vírus foi detectado por PCR no Líbano desse paciente. E depois foram identificados mais 13 casos de febre do milho ocidental em Piauí e Tocantins, ou seja, já tem febre do milho ocidental no Brasil. Claro, poucos casos, mas já são identificados. Agora,
sobreviveu não foi a hora. Tá? Então, a gente, o que eu quero dar de recado? A gente tem que ocidental já no Brasil identificado, causa encefalite viral, depende do ciclo de transmissão complexo, que envolve animais como cavalos, aves migratórias e humanos acidentalmente, e que precisa de mensagens para alerta para esse tipo. Aqui é o ciclo de transmissão do Nilo ocidental, ele tem o ciclo material, que é entre aves migratórias que passam para aves locais, tá? E aí o cavalo, o cachorro, o galinha, são vários animais suscetíveis, aí ele pode ter infecção desses hospedeiros que também são acidentais, tá? Mas os equinos são muito suscetíveis, por isso que o cavalo é marcador para acompanhar risco de transmissão de Nilo ocidental em uma determinada área, tá? E o homem também é hospedeiro acidental, que entra nesse ciclo. Geralmente usa com febre e cefalite. Basicamente, o quadro clínico começa com febre, dor no corpo, aí confunde com qualquer coisa, mas depois evolui. Confusão mental, sinais de localização, o quadro geralmente de meningoencefalite. Tá? Então, agora a parte clínica, né? Então, a gente diagnostica. Geralmente também, esse é o grande problema, não todo mundo vai ter forma encefálica, então só vai pegar a ponta do iceberg. O vírus pode estar circulando, ele só vai identificar quando tem um caso grave. A grande maioria tem um quadro clínico inoperante. Só 20% dos casos, é sempre essa proporção, 1 para 4, 1 para 5, né, que a gente tem de quadro clínico dessas infecções. Sintomas leves de febre, mal-estar, anorexia, náusea, vômito, dor nos olhos, dor de cabeça, mialgia, desenvenenamento papular e linfadenopatias. Lembra que? Clinicamente, estados leves, nunca vai conseguir distinguir. As formas graves, aí a forma grave, geralmente a proporção é 1 para 150 indivíduos infectados com doença neurológica severa. Meningite, encefalite ou paralisia flácida aguda, são as condições neurológicas relacionadas a Nilo ocidental. Fator de risco idoso nos Estados Unidos, depois que veio o fibroso, da principal população vulnerável para sequela neurológica, que mimetiza o que é um AVC. Um idoso com AVC nos Estados Unidos, dependendo do contexto, você tem que fazer diagnóstico diferencial de febre de Nilo ocidental. A encefalite é a forma mais comum, mas pode vir acompanhada de sintoma gastrointestinal, tem alteração de nível de consciência, que é o marcador clínico da suspeita de encefalite, desenvenenamento papular, fraqueza muscular severa, que pode evoluir para paralisia flácida aguda. Tá? Outras manifestações neurológicas é ataxia, sinal extrapiramidal, anomalia de nervos cranianos, miolite ótica, poliradiculolítica e convulsão. Ou seja, qualquer quadro neurológico nesse contexto entra o diagnóstico diferencial dependendo da situação epidemiológica e ocidental. Outras manifestações, miocardite, pancreatite e hepatite fulminante. Isso é bem raro, mas também pode acontecer. Como eu faço o diagnóstico? Mesma coisa, PCR, sangue, soro ou líquido, acaba sendo a vigilância de Nilo ocidental no Brasil, acaba sendo a vigilância de meningoencefalite. A gente acaba conciliando o diagnóstico inicial. Então, uma parte dos casos, a gente vai tentar diagnosticar no diagnóstico inicial o problema de Nilo. Tá? Então, pensando na saúde única, animais vertebrados em aves e equinos, você pode sangue ou soro ou líquido intestinal desse animal e coleta e pesquisa nos invertebrados que é o leitor, que é o vírus. Você também pode pesquisar a presença do vírus. Então, a vigilância e a identificação do vírus é feita dessa forma. Sangue até o 5º dia dos sintomas, como teve o Flávio vírus, passou do 5º dia, você não vai conseguir detectar mais o vírus, mas no líquido você detecta até 15 dias depois. Então, você tem uma janela diagnóstica um pouco maior. Sorologia, IgM, mesma coisa por método ELISA. O nasceu no Rio não tem o ELISA, nem o PCR de feto no ocidental. A distribuição pela logística do Ministério ficou no Instituto Evandro Chagas, que é onde? Em Belém do Pará. Porque lá é um núcleo de vigilância de argumento. Então, se a gente tem um caso aqui hoje, eu suspeito, ou ligo, mando para o Rio, eu acendo do Rio, mando para o Instituto Evandro Chagas do Pará, para fazer análise de biologia molecular. Tá? Só para entender que a dinâmica, né, a gente não vai ter hoje esse método diagnóstico aqui no Estado Unido. Tá? Então, só para entender, e no líquido, a sorologia até após o 5º dia, eu faço IgM. E no líquido, até o 30º dia após o início do sintoma, eu posso detectar o IgM no líquido. Tá? Bom, agora falar do terceiro e último grupo de
outras arboviroses. Principal urbana, chikungunya, maiaro e cefalite incidental. Eles são de outra família, palmopiride, são dois gêmeos, alfa-vírus, no caso todos eles pertencem ao alfa-vírus. São 28 vírus, tá? Que são desse grupo, que podem causar doença em humanos, ou seja, eu estou falando de 3, uma lista de 28. E também depende do vetor que é no território geográfico. Aqui é a árvore filogenética, tá? Todos eles estão aqui cefalite aguda, tá? Aqui está o chikungunya e está o maiaro. Bom, a gente hoje de vigilância sistemática nas arboviroses urbanas, que a gente monitora, que é o painel do Ministério, está mesmo período até o mês de março, de chikungunya a nível nacional. Então, a gente já vê que chikungunya é diferente de dizer que aquela mulher já tem 70 mil casos até a oitava semana epidemiológica. 54 óbitos em investigação, tá? 27 óbitos confirmados a nível nacional de chikungunya. Aquela história de chikungunya mata, você já caiu por terra. Você vê que chikungunya é potencialmente letal. Aqui a distribuição de faixa etária é 1 semana de dengue e zika, população adulta, né? Que é suscetível, predomínio de mulheres entre 30 e 79 anos. Aqui é o ano de 2023, em azul claro, a gente já vê que até a oitava semana que tem a chikungunya, tem uma coisa que tem, gente. Esse ano está vivendo também um aumento de casos de chikungunya, então comparado com o período do ano anterior. Aqui é a distribuição nacional de chikungunya. Quanto mais vermelho, maior número de coeficientes de incidência. Mais verde, menos coeficientes de incidência. Está aqui, ó, estado do Rio. Está relativamente tranquilo, mais cercado de estados que contemplam também chikungunya. Espírito Santo e Minas Gerais. Qual a chance de a gente ter chikungunya circulando e epidemias em prédios de chikungunya? Aqui no estado do Rio, por exemplo. Muito grande. Tá? Aqui no estado do Rio, a mesma análise, né, de cluster dos 5 anos de 15 a 20 foi feito também pelo estado do Rio. Tá? No ano de 24 até a semana 9, o estado do Rio já identificou mais de 1.000 casos provados de chikungunya e que já é quase 70% dos casos notificados no ano inteiro do ano passado. Ou seja, o estado do Rio já está caminhando com uma epidemia de chikungunya. Tá? E o nosso cluster aí, comparado com zika, por incrível que pareça, ele esteve proporcionalmente realmente menos zika do que chikungunya nesse período. A gente é considerado não um cluster de chikungunya, tá? Porque a gente até agora tivemos em 2016 2 ou 3 casos de notícia municipal. Ou seja, Resende, uma nação de suscetíveis para chikungunya, porque a gente até hoje não viu o epidemia de chikungunya. Então estamos aí, no sul do estado, aqui então o nosso plano de contingência 22-24, que ele vai atualizar esse ano, a gente também é alto risco de circulação do vírus, porque você tem uma alta população suscetível, e o vírus circulando próximo. E Resende, até o ano passado, a gente teve 13 casos notificados de suspeita de chikungunya e confirmado. Tá? Bom, a clínica de chikungunya. Chikungunya, como eu falei lá no início, entra naqueles grupos basicamente de manifestação de exantema e artralgia, que é a forma mais frequente da doença, que a gente chama de forma típica. Tá? Ela tem uma fase aguda, que dura até 14 dias, uma febre de início súbito, contínua e bifásica, que também efervesce muito seriamente a dengue. É uma poliartralgia, são várias articulações acometidas, grandes e pequenas articulações, e isso representa mais de 90% dos casos na fase aguda. Então, todo paciente com doença fibrosa aguda e poliartralgia intensa, como você tem epidemias grandes, a gente tem que pensar no chikungunya. Tá? Ela geralmente é bilateral e simétrica. Tá? Então, é uma característica mais de distribuição que lembra muitas doenças autoimunes, inclusive a artrite reumatoide. A artrite reumatoide pega mais pequenas articulações e deformidade. Né? Então, a diferença é que é um dado mais arrastado. Tem exantema, seguramente a dengue, que também pode acometer regental ou plantar, e até 1/4 dos casos tem exantema. Cefaleia, fadiga, mialgia e pode dar úlcera oral. Ou seja, febre, artralgia, úlcera oral, a gente vai fazer pediatra expressão por doença autoimune, que é doença de BC, né? Que é aquela doença que dá lesões de úlceras de mucosa, febre e artralgia, que é uma doença autoimune. Então, confunde muito com doença autoimune. Na verdade, quem estava muito pensando em chikungunya é reumatologista, tá? Porque eles veem isso na prática clínica deles. Sinal de efeito que é igual a febre amarela, que é dissociação brusca de
temperatura afeta o chikungunya, às vezes chega a 40 graus e ele está lá batendo 60, 70, você se move. Tá? Geralmente nessa fase não tem agravamento e complicação, porque não tem alterações hemorrágicas ou hemodinâmicas igual a dengue. Tá? E pode ter manifestação baixa intestinal, que é mais frequente em criança com chikungunya. Então, um dado importante. 90% dos pacientes vão evoluir de forma aguda, melhor. Agora, 10% pode evoluir de uma forma arrastada, que a gente classifica entre 14 dias e até 3 meses como subaguda. Geralmente a febre cede, mas as manifestações articulares, que é o quadro predominante, persiste. Geralmente uma artralgia, não necessariamente com inflamação. Geralmente pode ter a inflamação quando tem nas articulações distais, as pequenas articulações de pé e mão, que confundem com a reumatóide. Tá? E se a pessoa já tinha dor articular prévia, ou ela teve uma manifestação numa determinada articulação na fase aguda, ela vai recidivar nessa fase naquela mesma articulação que ela teve sintoma anteriormente. Dificilmente muda de articulação. Aquela que foi tratada na fase aguda, dificilmente vai ser afetada na fase subaguda. Tá? Pode dar síndrome do túnel do carpo e pode ter prurido, retorno de exantema, astemia, doença vascular periférica, pode dar como se fosse sinal de síndrome de Renault, ou seja, não tem um diagnóstico diferencial nessa fase com tudo que a doença autoimune que vocês imaginam. Né? E por último, desses pacientes que vão para a subaguda, que é apenas 10%, metade deles, 50%, pode evoluir uma fase crônica, que é a persistência ou recidiva frequente desses sintomas articulares após 3 meses. Tá? Fatores de risco para cronificação: idade acima de 45 anos, artropatia prévia, mulher, lesões articulares mais intensas na fase aguda. Então, quem teve um quadro muito exuberante na fase aguda tem risco maior de cronificar. Parece bobagem, mas a chikungunya é um dos tratamentos que a gente fala para todo mundo tem que fazer repouso. O chikungunya é mandatório. Se você não faz repouso na fase aguda, aumenta o risco de você ter cronificação dessas dores articulares. Tá? E geralmente também nessa fase crônica ele é simétrico e as mesmas articulações da fase aguda, ou seja, aquela articulação que foi acometida hoje, isso é aquela que vai estar comprometida no resto do tempo. E nessa fase, talvez você vai ter fenômeno de Renault, você vai ter distúrbios de sono, memória e até problemas cognitivos como depressão, também estrito associado ao chikungunya. Tá? Então, resumindo, chikungunya. Agora, eu estou falando da forma típica e a evolução para a cronificação. Agora, nem todo chikungunya é dor e febre articular. Aí a gente tem as formas atípicas ou as formas graves, que é um outro contexto chikungunya que a gente tem que estar atento. Que é nesses grupos que a gente tem visto maior de óbito. Aquela outra forma, que é a forma mais comum da doença, é uma forma que pode gerar sequela, mas dificilmente mata. Agora, a forma atípica ou grave pode matar. A gente tem que estar atento no manejo clínico imediato do paciente. Então, a forma atípica é todo qualquer chikungunya que tem ausência de febre ou manifestação articular. O chikungunya tem que ter mandatoriamente manifestação articular? Não. O vírus pode ter outros órgãos que podem ser afetados. Tem fator de risco. Geralmente, essa forma atípica acontece em alguns grupos populacionais: hipertenso, diabético, doença cardiovascular, doença neurológica prévia, população, uso abusivo de álcool, nefropatia, neoplasias e atopias. Ou seja, os pacientes que são portadores de alguma dessas comorbidades podem ter forma atípica da doença. E a forma grave? Geralmente, a forma grave de chikungunya precisa de internação pelos riscos. O fator de risco é geralmente extremo de idade, menor de 1 ano ou menor de 60 anos. Uso de anti-inflamatório, ácido acetilsalicílico é um fator de risco. Comorbidade, história prévia de convulsão febril, principalmente menor de 1 ano, hipertensão diabética, insuficiência cardíaca, ou seja, todos aqueles grupos que podem ter forma atípica tendem a ter maior chance de evoluir de forma grave. Tá? Aqui é para a gente ver a extensão da infecção, não é só a articulação de chikungunya dela. O sistema nervoso, meningoencefalite, encefalopatia, convulsão de barreira, paralisias, não neuropatias podem acontecer. Lesão ocular pode dar neurite óptica, pode dar retinite, até uveíte, chikungunya, cardiovascular, miocardite, pericardite, ciência cardíaca, como todo vírus pode desencadear miocardite. E lesão cutânea mais frequente em criança, a dermatose vesiculosa foi descrito nos súbitos no sudeste
Sudeste Asiático de chikungunya. Aqui no Brasil não foi descrito, mas isso é descrito em crianças no Sudeste Asiático. Enfim, pode dar benefício sem ser removido. E outros, aí você tem displasia sanguínea, tem insuficiência respiratória, hepatite, pancreatite, ou até síndrome de secreção inapropriada de antidiurético. Ou seja, chikungunya é doença sistêmica, não é só articular. Tá? Então, aqui, só para destacar o sistema nervoso mais uma vez, a gente tem que estar atento, porque o surto de chikungunya em 2016, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, se caracterizou por encefalite e idoso com óbito. A gente viu muito no Rio de Janeiro uma manifestação neurológica de chikungunya. Tá? Aqui o laboratório. Bom, o laboratório, o hemograma também, aquela velha história, com toda infecção viral é tudo e nada ao mesmo tempo. Trombocitopenia geralmente é moderada, mas dificilmente abaixo de 100 mil. Não comum você ver chikungunya. Leucopenia geralmente acontece, semelhante a dengue, até mesmo zika, tende a dar linfopenia, tá? E neutropenia. E a linfopenia é mais sugestiva de chikungunya. Chikungunya dificilmente faz linfocitose. Dengue pode dar linfocitose com linfócitos reativos. Tá? Hepatograma é elevação dos créditos transaminais, então diferente de febre amarela, de dengue, você dificilmente tem alteração de função hepática. Secar, geralmente, como é articular, às vezes confunde na clínica, mas se ela é muscular ou articular. Quando é muscular do dengue, você vê secar lá nas alturas. Quando é mais articular, secar geralmente está normal. Quando tem uma CVHS, podem estar elevadas e que pode permanecer por semanas. Que vira o quê? Diagnóstico diferencial de doença autoimune, que geralmente pulsa com esses marcadores inflamatórios de forma persistente e elevada. Diagnóstico é a mesma coisa. Você vai ter o PCR, a reação de cadeia polimerase, que até 7 dias do início de sintomas você ainda consegue detectar o vírus, porque ele é de chikungunya pouco na mão. E após o 7º dia de corpo IgM. Só que tem um problema. Ele também, assim como o dengue usa com zika, né? A gente viu que é fraco do vírus, chikungunya usa com outros vírus que são alfa-vírus. Na área, esse exatamente é o ocidental, que são outros vírus que circulam no Brasil. Então, tem que ter um certo cuidado na interpretação dos resultados de gerência desse tipo. E por último, o manejo clínico. O Ministério fez também um fluxograma de manejo, classificação por grupo de risco, que são aqueles grupos que a gente viu, portadores de doenças crônicas, que exigem um acompanhamento e observação, ou aqueles que têm forma típica, sinais de gravidade, que precisam de internação. Aqui no quadro, você vai ter o caso suspeito, avaliar critérios de gravidade, se pertence a grupo de risco, para definir se precisa internar ou não, grupo de risco gestante menor de 65 anos, menor de 2 anos, e paciente com aquelas comorbidades que a gente não viu. Sinais de gravidade, acometimento neurológico, sinais de instabilidade hemodinâmica, quadros de insuficiência respiratória, crônica, neonato com chikungunya, você tem que internar, porque o neonato, que é a criança que foi exposta no teleparto, a mãe se infectou no final do gravidez, pode dar encefalite na criança que nasce. Descompensação de doença de base e sangramento de mucosa. Tem todo o sangramento de mucosa que explica sinal de choque. Chikungunya, basicamente, a gente viu que não. Não é marcovirose, não é uma doença que é pré-aguda. Nos primeiros 7 dias, a gente nunca vai saber se é pré-aguda ou chikungunya. Então, o Ministério da Saúde procurou estabelecer que nos primeiros 7 dias, até que se prove ao contrário, pode ser tanto chikungunya quanto dengue. Então, tem que fazer um manejo e pensar nas duas infecções. Então, o choque de sangramento, ele pensa muito mais pela superposição clínica nessa fase, a curva de dengue. E aí você classifica em verde, amarelo e vermelho. Verde é aquele paciente sem sinal de gravidade, que não precisa internar, que não tem grupo de risco. Acompanhamento ambulatorial. Ele pertence a grupo de risco, tem que ter uma observação, pode ser acompanhamento ambulatorial, mas mais de perto. E o grupo B de dengue, mesmo raciocínio. Paciente com sinal de gravidade. Ou critério de internação, você vai internar, CPI, ou enfermagem. Aqui, então, para saber que a grande maioria vai ser acompanhada ambulatorialmente, por grupos prioritários, então, descritos, gestantes menores de 5 anos e comorbidade. A avaliação, classificação de risco, você sempre vai orientar tratamento, hidratação, avaliar e tratar a dor, porque a dor é um marcador importante. A gente vai ver que o esquema analgésico de chikungunya ele tem uma metodologia específica, tá? E são pontos fundamentais no manejo do chikungunya. E orientação de sinais de alarme para as pessoas que vão fazer acompanhamento ambulatorial. Aqui eu não vou ler, mas é um fluxo que é dividido de tratamento em adulto e criança com chikungunya, mas é para a gente entender que aqui é o escalonamento
visual da expressão de dor. Né? Então, ele vai classificar EVA 1 a 3, EVA 4 a 6, EVA 7 a 10. Né? Quer dizer, dor leve, moderado, grave. Simples. Aí você vai avaliar. Aí, para tratamento, os primeiros 7 dias, você vai tratar como dengue. Lembra que você não vai saber se é dengue, se é chikungunya, que raio de doença é? Você não vai usar ácido acetil salicílico, não vai usar anti-inflamatório, não vai usar nada. Você vai usar o quê? Analgésicos não esteroides, dipirona, paracetamol, né? Mas aí você tem classificador, que geralmente é bem muito bem. Se você vai ser EVA 1 a 3, é dipirona e paracetamol. Ele EVA 4 a 6, você vai associar dipirona e paracetamol alternando. Você faz o quê? Superposição de analgésicos e mecanismos de ação diferentes. E avaliar. E a partir de EVA 4, eu já tenho que avaliar se ele tem dor neuropática. Esses pacientes fazem dor de origem neuropática, você usa drogas para esse tipo de condição. Então, você geralmente vai usar, você pode usar nicotina, por exemplo, pode usar gabapentina, enfim, você pode usar qualquer uma dessas drogas para você poder melhorar o tipo da dor. Você vai fazer aquela escala de avaliação de dor neuropática, porque aquela escala que você baixa no aplicativo, você vai aplicar. Se a escala de dor neuropática for menor que 4, você não precisa entrar com a droga para dor neuropática. Acima de 4, você entra associado à analgesia, que é o que eu já falei anteriormente. Se ela for acima de 7, você, além do paracetamol e da dipirona, você vai associar todo ele com tramador, tá? Vai ser escalona com um opioide fraco, junto com os outros analgésicos para escalar o meio acima de 7. Então, ele vai classificar isso e vai reavaliar a cada 7 dias. Por que a cada 7 dias? Eu tenho que ter a resposta analgésica, passou os primeiros 7 dias e não foi bem. Eu já sei que pode ser chikungunya, eu confirmei por exame, enfim. Eu já tive tempo de investigar o caso. A partir do 7º dia, eu já posso, se o paciente persiste com dor, vou reaplicar a escala da dor e vou avaliar. Se a escala for acima de 6 e tem sinais de artrite, a partir do 7º dia, eu já posso reduzir o corticoide. Vai aliviar dor. E assim eu vou escalonando, faço a avaliação do D7, D14, D21 e D45. Aí eu vou escalonando conforme a escala de dor e resposta ao tratamento. Tá? Resumindo, é basicamente isso. Aqui no fluxo está para você consultar conforme você avalia. Mas a ideia é essa: avaliar a escala da dor. Na primeira semana não usa anti-inflamatório, nem corticoide, só dipirona e paracetamol, escalona ou EVA, associa as drogas ou associa um opioide, vê a escala de dor neuropática, se precisa acima de 4 associar, né? É uma amitriptina ou gabapentina. A lógica é essa. E você depois em detalhes, também tem essas características, tá? Aí você tem a classificação da dor de doença. Agora eu vou só fechar com o que eu apresentaram no congresso, e hoje o grande foco de chikungunya, nível de pesquisa, é a manifestação neurológica de sequelas neurológicas. Esse estudo foi feito no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, foi um estudo muito sempre daquela epidemia que eu falei. Foram 35 casos estudados de manifestação neurológica que foi feita também uma revisão sistemática. E o que se observa aqui nesse gráfico é que aqui são as 3 infecções, dengue, zika inferior e aqui chikungunya. E aqui esses triângulos, essas marcas coloridas, são previstos para o tipo de manifestação neurológica do paciente. Então, cada quadradinho ou bolinha é um paciente do estudo. Aí ele agregou pelo tipo de manifestação neurológica, se era polineuropatia periférica, se era encefalite. E aí se percebeu o seguinte: desses estudos de casos, que aqui não é só de chikungunya, foi zika e dengue. A grande maioria, por exemplo, de manifestação neurológica não. De chikungunya. Seguido de zika, praticamente nada de dengue. Então, ele pode acontecer, pode, mas aqui a superposição, o que é a superposição? Co-infecção. Tivemos casos de co-infecção dengue, zika, chikungunya, zika. Aí você aumenta a chance desses pacientes eventualmente de ter manifestação neurológica, tá? Aqui na tabela está pequena, mas é só você tem uma lista enorme de manifestações neurológicas que eu já citei pelo chikungunya. Mas eu queria destacar que nesse estudo ele viu que 40% das manifestações neurológicas são encefalite, ou seja, predomina entre todos esses espectros de grandeza. Quando você vê um paciente chikungunya, mais provável de fazer encefalite. Tá?
observacional no centro do Recife, também de publicações do chikungunya, e aí ele fez um estudo interessante sobre a co-infecção. Aqui ele explorou essa dinâmica de circulação simultânea de vírus. A co-infecção aumentou a gravidade da manifestação neurológica, uma chance de mortalidade maior até 6 vezes quem teve a co-infecção. E chikungunya com dengue, quase 10 vezes. Ou seja, a co-infecção é um risco extremamente elevado para a manifestação neurológica e letalidade. Tá? Esse estudo é muito interessante. E por último, sobre chikungunya e vacina. Também tem vacina sendo desenvolvida, ela até está mais avançada do que Zika. Nós temos grandes chances de 2025, talvez já tenha uma vacina que vai entrar para licenciamento. Tá? Essa vacina a 1553, ela está em fase 3, ela começou nos Estados Unidos, com a NIH, fez uma primeira etapa, agora a segunda etapa fez uma parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, para fazer o quê? Uma diversidade maior da população, que era só basicamente homem branco norte-americano. Eles precisavam avaliar e população muito exposta a chikungunya. Eles propuseram o Brasil, que aqui é uma população etnicamente mais diversificada e que já teve chikungunya, que é uma população previamente exposta, para ver a dinâmica da vacina em população que nunca teve infecção e população que já teve. Então, aí, participantes maiores de 18 anos dos Estados Unidos, entre 12 e 18 anos foram incluídos no Brasil. A taxa de sobreconversão em 6 meses foi excelente, mais de 95%. Isso foi mais surpreendente, 99% um ano depois, em dose única. Então, provavelmente é uma vacina altamente eficaz, duradoura e com a vantagem que uma dose é o suficiente. Semelhante que eu falei de dengue, que o Butantan está desenvolvendo para dengue também. Tá? Então, isso é um grande feito. Evento adverso grave, praticamente não só tiveram 2 que foram identificados na fase de estudo, mas com recuperação completa. Ela é dose única intramuscular e ainda tem a vantagem de ser liofilizada. Isso na Anvisa já deve começar agora, a partir de julho de 24. Tá? Então, essa é a grande boa notícia para a chikungunya. Sim, tiveram estágios de vigilância após comercialização. Foram possíveis reações anafiláticas à vacina, todas com recuperação, mas que foram casos que foram detectados, mas não possuem uma taxa superior, por enquanto, ao que se esperaria de reação anafilática na população geral. Isso faz parte da vigilância de qualquer vacina que é produzida, mas nada que modifique a proposta de vacinação do momento. E Maiara, agora para a gente falar um pouco, Maiara não está na mídia esse ano, mas teve ano passado, para quem se lembra. Maiara já causou epidemia no Brasil, tem alta taxa de prevalência de anticorpos, principalmente na Amazônia, e já teve caso importado aqui no estado de São Paulo. Tá? No Rio de Janeiro, a gente teve Niterói, vocês devem se lembrar do ano passado, quando se falou sobre os 3 casos de Maiara, que a gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Então, é uma doença febril aguda, tá? Ela é transmitida por hemagogos, que é o mesmo mosquito da febre amarela, mas que também já foi identificado em Aedes aegypti, ou seja, tem potencial de urbanização da infecção. É uma doença febril aguda que dá exantema, marco papular, bronquite e edema de articulação. Então, é o que malfavírus, é igual a chikungunya, por enquanto a clínica se espera que seja parecida, não é nada tão surpreendente. A grande vantagem, até o momento, não foi registrado o caso grave ou óbito do Maiara. Tá? Isso, mas por enquanto, quer dizer que ela não vai ser caso grave, mas por enquanto a gente não tem identificação dessa situação. E pode haver co-infecção, Maiara ou chikungunya. Na epidemia de chikungunya no Tocantins, tiveram casos de co-infecção. Tá? Mesma coisa dos outros vírus, não tem grau antiviral, o tratamento assintomático igual a chikungunya. Então, se aplica o mesmo protocolo de dor que você aplicaria no chikungunya. Aqui são mais fortes, aqui é uma criança, aqui é uma mulher, para mostrar o rastro que é exantemático, aquele que parece viver, e o edema articular que é exantema. Isso aqui confunde com chikungunya, com dengue, com zika, enfim. Então, a clínica de Maiara, se é uma criança dessa, no meio de epidemia de dengue, você vai dizer o quê? Isso é dengue, nunca vai pensar em Maiara. Esse mapa aqui do Brasil é só para a gente saber que isso aqui foi um estudo de potencialidade de disseminação do vírus, baseado em densidade populacional urbana, presença do vetor. E no Sudeste e região Centro-Oeste,
aqui para a nossa região em vermelho, quanto mais vermelho, normalmente no dia que é vermelho com malária. Ou seja, numa matéria de prospecção, de modelagem, a nossa região é altamente suscetível de futuras epidemias com malária. E aqui para mostrar que entre 55 e 2018 até 2020 a gente teve malária aqui no Rio de Janeiro, já no Niterói. Não se identificou se era importado ou não, são pessoas que não viajaram, não foi confirmado malária. A diferença é que foi por sorologia. A gente sabe que sorologia é um método meio complicado, não foi por PCR, então não pode ser reação cruzada com chikungunya, isso não foi muito claro. E aqui, no volume, desde a década de 50 até 2018, ele já teve epidemias desde o início dos anos 70, principalmente na época da ocupação da Amazônia, que foi na época da Transamazônica, né, que foi nos anos 70, onde praticamente desapareceu Maiara, mas a partir dos anos 90, voltou exponencialmente a aumentar casos de Maiara no país. Tá? Então, lá no Estado Unido, ou seja, Maiara a gente tem na nossa vizinhança. Aí no Congresso, a apresentação dos casos clínicos, que não são muitos, então você apresenta a série de casos, porque se mostra basicamente que é a mesma coisa. 90% dos casos são infecções hematólicas, só 10% dos indivíduos vão ter febre, artralgia, dor articular, mialgia, cefaleia, enfim, tipo de ardorose, e algumas formas graves e crônicas foram descritas apesar de não ter descrição de morte quase fatal do malária. Foi identificado também encefalite, icterícia, manifestação hemorrágica, mas sem registro de quase fatal. Alteração laboratorial, leucopenia e trombocitopenia, vai confundir com dengue e as outras ardoroses. Manifestação crônica, mais de 50% teve artralgia ou artrite prolongada que durou mais de 12 meses, ou seja, tem uma chance de cronificar semelhante às coisas. Diagnóstico laboratorial, PCR e IgM, até o quinto dia PCR, mais de 5 dias de lisa. Maiara não é feito no LACEN, tá? Que é a mesma coisa do feto vírus mental. Maiara é encaminhado para o Instituto Evandro Chagas no Pará. Caso a gente precise, esses casos de Niterói foram identificados pelo Evandro Chagas. E por último, para finalizar, encefalite equina ocidental. Foi identificado um surto desse vírus em equinos e depois em humanos, tá? Aqui na América do Sul, na Argentina e depois no Uruguai. Tá? Isso foi a partir do ano passado, 921 casos em equinos, é um surto em equino de encefalite, tá? 920 na Argentina e um caso no Uruguai. E teve um caso de doença humana confirmado na Argentina e em 30 de janeiro já desse ano um caso confirmado no Uruguai. Tá? Ou seja, é um surto que está envolvendo 2 países vizinhos ao Brasil. E o Brasil, só para explicar, tem encefalite equina no Brasil, vigilância veterinária já existe há anos, já é um vírus identificado que circula no cavalo. O caso humano também já foi identificado casos esporádicos, não é uma doença surpresa no Brasil. Tanto animal quanto humano. O que chama a atenção agora, esse surto que começou em largas proporções de países vizinhos, mas não está aqui. Agora, nesse ano, acompanhando a região, no Rio Grande do Sul identificou um cavalo com sentido, mas não foi confirmado casos adicionais em cavalos ou em caso humano por enquanto no território nacional, mas a vigilância está aumentada e tem que ficar de olho. Tá? Então, a gente fala mais um vírus. Aí a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, fez um mapa de risco do continente sul-americano. O risco regional é considerado moderado e a confiança das informações disponíveis também, porque a estrutura de vigilância internacional, inclusive do Brasil, ainda não é estruturada para ver encefalite equina, então precisa aperfeiçoar para que ela se torne mais acurada. A gente pode ter casos e talvez não tenha percebido, então precisa aperfeiçoar o sistema de vigilância. O ciclo de transmissão, semelhante aos outros, ele é também pelo vetor público, só tem o público tarsalis, é um outro tipo de público, mas que também tem todo o território nacional brasileiro. Ele circula em aves, igual ao vírus do vírus ocidental, de passarinhos fortes, ele não depende de ave migratória, ele já circula endemicamente nessas aves, e tem todo o continente sul-americano. E o homem e o cavalo, geralmente infectado acidentalmente, o mais interessante, não desenvolve viremia. Ou seja, o que significa isso? Primeiro, dificulta o diagnóstico. Segundo, se não tem viremia, o mosquito que vem picando o homem e o cavalo não se infecta com esse animal. O ciclo é muito limitado, depende das aves. Então, dificilmente o homem e o cavalo, eles se tornam
Mas ele se torna propagador e amplificador do vírus na natureza. Tá? Aí, qual é a orientação técnica e clínica para você suspeitar de encefalite equina? A maioria das infecções inaparentes no mundo, as formas leves ou moderadas, geralmente a febre, cefaleia e fadiga, que pode durar dias ou semanas, é um quadro bem específico. As formas graves, meningite, encefalite e mielite, com uma letalidade que pode chegar até 4% em humanos, eu estou falando aqui, tá? Manifestação neurológica geralmente começa com vômito, sonolência, confusão e convulsão, ou seja, o quadro clássico de encefalite. Grupo de risco, é importante saber que é uma população que tem sobre risco de encefalite aguda. Pessoas que vivem, trabalham, participam de atividades recreativas ao ar livre nas áreas endêmicas ou longe dos atrativos de notificação de audiência. O foco endêmico no Brasil ele já é muito bem demarcado. Aqui no estado do Rio, eu confesso que eu não sei muito, porque nunca houve uma vigilância específica, mas a gente sabe que no centro-oeste, no norte tem casos identificados, no sudeste, caso autóctone não teve. E são muito poucos casos de encefalite equina cerebral que a gente teve na nossa região. Mas hoje, quem frequenta ou trabalha nessa região da Argentina, são vários municípios rurais, não é Buenos Aires, eu vou ver uma dança de trânsito em Buenos Aires, vão pegar encefalite equina cerebral. Não, mas se você vai para a zona rural, vai fazer alguma atividade nos municípios rurais da Argentina, você tem que ficar atento porque existe o risco de você ter uma infecção. Então, pessoas que viajam para essas áreas hoje que estão com consumo, então pode ter um diagnóstico diferencial. Mesma coisa, PCR, o sangue, soro do líquido, ela é muito curta, ela não é eficaz para transmitir combustível. Então, só 2 a 3 dias de viremia você tem a chance de fazer diagnóstico PCR. Depois do 5º dia, sorologia, higiene e gengiva. É bem limitada a capacidade de diagnóstico. Encefalite equina, a mesma coisa, é feito pelo Instituto Antônio Chagas. E para finalizar, o lupus, que agora é o vírus que está mais na evidência, ele pertence a um outro grupo, que é o Peritoniavírus. Peritoniavírus, só de curiosidade, não se assusta, é o mesmo grupo do Ebola. Sabe o Ebola? Aquele que tem na África, é a mesma família filogenética. Só que o Ebola não é transmitido por mosquito, ninguém sabe ainda direito do reservatório, não está interpessoal. Você tem mais de 30 vírus identificados, e no caso do lupus, que foi no Brasil, ainda tem de transmissão vetorial. Tá? Aí teve um alerta agora em fevereiro também da OMS do aumento de detecção de casos de lupus na região das Américas, no caso Amazonas, e Peru e Venezuela na tríplice fronteira. No Brasil, especificamente, até semana 8 de 24, foram detectados mais de 2.000 casos por amostras positivas, né, que são amostras que correspondem, na verdade, a 1.821 casos no estado do Amazonas, 172 no Rondônia, 51 no Acre e 12 em Roraima. Esse caso que apareceu em Portal do Rio foi uma pessoa que se tomava de Rondônia. Tá? Então já tem um caso importado, por isso que tem que ter uma vigilância ativa de pessoas que circulam. Por isso que história clínica, epidemiológica, fundamentação, de para onde a pessoa vai, ou onde ela for, não foi for suspeitar de lupus. Alguém perguntou para esse paciente, você não tem pesquisar o lupus. Ele é também cruz, mas ele não é um transmissor, ele é marinho, sabe o mosquito marinho? É um mosquito que tem mais no norte, a gente não tem esse ver por aqui, mas o Curex, ele é adaptado ao oeste também. Esse é o ciclo muito complexo, não tanto em detalhe, ele depende de áreas silváticas, beira de rio, grandes coleções de água, que é característica da Amazonas. Os surtos são populações ribeirinhas no Amazonas, que é típico de surto de lupus, que é o surto federal, garimpeiro, comunidades indígenas, é uma característica para surto de lupus, que pode ir para as áreas de desmatamento, invasão de humanos previamente suscetíveis. Você tem 5 animais mamíferos silvestres, como preguiça, por exemplo, até pato pode ser infectado, e o barulho pode se adaptar em áreas periurbanas e urbanas nessas regiões. Aí você começa a ter ciclo urbano. Já é o surto no Amazonas, é urbano, não é silvestre. Eles estão vivendo o surto urbano de então, a situação evolutiva e risco de disseminação no Brasil. A mesma coisa. Aqui, é o mapa do Brasil, desde a década de 50, quando o vírus foi identificado, que foi lá em Trinidad e Tobago, o vírus não é brasileiro, mas assim, foi a primeira vez identificado. Então, depois foi se identificando ao longo das outras décadas, você viu que
focado em Minas e Espírito Santo, a grande concentração na região norte, mas a verificação se terminou na década de 20 no Brasil, praticamente todas as regiões, exceto o Nordeste e o Sul. E aqui, o mesmo mapa que eu mostrei de Maiara, foi feito com estudos de prospecção de risco de potencial de população suscetível da cidade populacional. Quanto mais vermelho o mapa, maior risco de disseminação, ou seja, no outro lado o risco tem potencial de se disseminar a nível nacional e se urbanizar. E a gente não está dizendo isso. E para terminar sobre o curso e a apresentação, no Congresso de Medicina Tropical foi interessante que na Bahia foi feito um estudo e foi identificado um novo genótipo tipo 1. Não tem no caso aqui, mas genótipos são importantes porque isso muda o perfil de disseminação do vírus e até o potencial de doença. Mas especificamente um genótipo que nunca tinha sido identificado, foi identificado em amostras negativas de Zika dengue tipo 1, no sul que tem na Bahia. Isso é muito feito no Joacens, a Fiocruz, vários centros de pesquisa, todas as amostras negativas que se tem em Sorocaba, não se viu o que é, mas você tem uma proporção enorme. Você testou, não viu o que é, mas você tem um monte de outras pessoas que não testam no caminho. Espera essa Sorocaba e testa retrospectivamente. Foi feito. E se identificou que em 554 amostras negativas para CDC Zika dengue tipo 1, 18 em Salvador, área urbana de Salvador. 12,5% positivo pelo recurso. Isso é uma coisa para se valorizar. Sendo 7 amostras em urina e 5 em saliva. Tanto que já está, a Federal da Bahia está pesquisando novos métodos diagnósticos, especificamente pelo recurso, igual a Zika na urina e teste de saliva, que é um vírus que é facilmente recuperado nessas amostras. O risco de disseminação nacional é universal por causa do Curex paraense, que é um Curex que não é o interfaciados, que é esse termo comum, mas eles têm ele todo o território nacional, paraense, tá? Paraense, aqui o quadro tem um racho vesicular e racho facial, que foram os casos clínicos identificados no Brasil. Você confunde com qualquer coisa. E para terminar, já que a gente falou desses arquivos que nós somos habituais, a gente lembrar das doenças neuroinvasivas, você tem um sistema de vigilância disso. Então aqui é uma ficha própria de vigilância sentinela que a gente usa para todo quadro de qualquer quadro neuroinvasivo de doença infecciosa aguda, que seja suspeito por arcovírus, você tem encefalite viral aguda para definição de caso, mielite transversa, encefalite disseminada aguda, que é a dengue, e a síndrome de Guillain-Barré. Todas essas, se suspeitas de ser clássicas e carioca de infecção, você tem que notificar e investigar. Qual é o objetivo da vigilância de doença neuroinvasiva? Monitorar as tendências de casos de doença neuroinvasiva por arcovírus e a sua relação com os casos notificados. Hoje a gente está vivendo a epidemia de dengue, a gente tem que manter a vigilância também dessas formas atípicas, até pelo próprio dengue e pelos outros arcovírus, então a gente tem que estar o tempo inteiro atento a essas condições, principalmente de produtos habituais. E aqui detectar a introdução, disseminação e emergência de outros arcovírus neurotrópicos. Se a gente fazer vigilância sistemática de doença neuroinvasiva, eu não só identifico uma epidemia de dengue, um caso de dengue, que pode ser manifestado em doença neurológica, mas como identifico tantos arcovírus que passariam desapercebidos. Eu preciso ter um material precioso para isso, que é o quê? Como que eu faço diagnóstico de doença neurológica infecciosa? O que eu preciso colher? A gente consegue fazer uma vigilância sistemática disso. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui é um manual de vigilância do Ministério, foi editado em 17, por vigilância de doença neuroinvasiva. Ele divide os casos suspeito, né, que você vai investigar para alguns arcovírus, né? Não que você não vai investigar as outras coisas, ele até fala isso. Mas assim, caso provável é quando eu tenho uma clínica de uma doença neuroinvasiva com IgM amostra única positiva. Já é um caso provável de doença neuroinvasiva com um arcovírus. Caso confirmado, PCR isolado em sangue líquido ou qualquer outro líquido corporal na vigência de um quadro neurológico. Aumento de 4 vezes o IgG em amostra variada com intervalo de 10 a 21 dias. IgM reagente no líquido, eu posso fazer sorologia de dengue, chikungunya,
dengue, zika, chikungunya no líquido, eu tenho que pensar no paciente com quadro neurológico agudo, com febre, que pode ser um quadro neurológico de causa infecciosa. Qual é a principal? Essa meningite bacteriana. Meningite meningocócica e pneumocócica. Eu tenho que tratar o mais rápido possível que a doença mata, eu tenho antibiótico para isso, e eu tenho que fazer as medidas de quimioprofilaxia como foi indicado no caso de doença meningocócica. Você tem toda uma logística clínica e epidemiológica nesse estado. E você tem outras infecções que precisa descartar. Você pode descartar dengue, chikungunya, mas eu posso diagnosticar N outras infecções, como eu disse, fibra, herpes zoster, vírus, herpes simples, que é a causa mais comum de encefalite viral e herpes vírus. Raiva humana vai ser diferente, você tem uma história epidemiológica específica, você tem que pensar em raiva. Infecção bacteriana, meningite bacteriana, inclusive tuberculose, sífilis, neurosífilis. Infecção fúngica, criptococo, doença priônica, doença de coração e água, ou seja, você tem um mundo de doenças infecciosas, doença do mundo, enfim. Então, é uma abordagem sindrômica de paciente neurológico que eu tenho que botar um diagnóstico diferencial para saber o que fazer com e por último, você vai descartar a etiologia relacionada ao vírus e não a síndrome neurológica. Então, aqui você pode se considerar descartado quando eu estou pensando em doença neurovasal com vírus, mas eu posso ter um outro diagnóstico etiológico. Então, fluxo de coleta de amostra. Isso são as recomendações do LACEN. Material que é necessário para o diagnóstico de suspeita de meningite é líquido e sangue, para fazer todos os métodos, cultura, quimiocitológico, etc. Básico no líquido, quimiocitológico, é o que? Citometria total, diferencial, glicose, proteína, cultura da germe comum, característica e isso é importante, PCR multiplex. O que é PCR multiplex? É um método biológico casado, você tem alvos genéticos de vários micro-organismos simultâneos no mesmo método, que se chama multiplex. PCR multiplex. O LACEN do Rio, desde o ano passado, já tem disponível o kit multiplex. Então, hoje, quando eu quero fazer diagnóstico de meningite pelo SUS, eu posso fazer no líquido até 9 agentes simultaneamente testados, entre bactéria, vírus e fungo. Isso aumentou bastante a nossa capacidade de diagnóstico etiológico de meningite. Então, o PCR multiplex inclui queixa core, hemófise e doença, mistério monocitose, Neisseria meningitidis, streptodalactite, streptopneumoniae, citomegalovírus, enterovírus, herpesvírus 1 e 2, varicela zoster, herpesvírus humano 6, paraherpesvírus humano e copropneumoformes e gatos. Ou seja, hoje eu posso fazer diagnóstico de uma forma extremamente específica para a doença neuroinvasiva. Então isso ajuda muito. E aliado a isso, a gente tem o quê? PCR, Zika, dengue, chikungunya. Então, dependendo do contexto clínico, epidemiológico, do quadro neurológico, eu já sei por líquido, vou pesquisar isso tudo. Lembrando que, para a pesquisa de bactéria, o ideal é você for líquido antes de começar a primeira dose de antibiótico, mas também você não deve postergar muito a primeira dose, ela deve estar, se você tem dificuldade de fazer a função lombar, mas não deixar de fazer a função lombar, porque a forma que é o padrão ouro, é cultura do líquido para meningite, meningocócica e pneumocócica. Por quê? O PCR eu vou detectar, ele é até mais sensível do que a cultura, só que tem um porém, o PCR não identifica sorotipo. Por exemplo, a doença meningocócica tem A, C, W, Y, D. O PCR não identifica isso. Para eu saber o sorotipo circulante, até o que? Para planejar vacina de meningite meningocócica, ou pneumocócica, eu preciso saber o sorotipo. São pneumo 13, pneumo 15, pneumo 23, etc. Eu preciso da cultura. Isso ainda depende de cultura para eu identificar pneumocócico, meningocócico, para eu saber o sorotipo circulante. Então, o PCR ajuda muito, mas ainda precisa da cultura para essas duas bactérias para eu saber o sorotipo circulante. Esse é o modelo de pedido de exame que a gente padronizou no hospital de emergência para facilitar a vida de quem está na ponta do projeto que faz vigilância e presta assistência no tempo, que é o meu caso pela CCH, junto com o pessoal da neurologia, de pedir sistematicamente líquido, porque às vezes a universidade de jeito então padronizou os exames básicos e mais ainda o número de frascos necessários, porque é complexo a coleta de exame e envio, porque alguns exames vão para o laboratório, outros vão para o então precisa de líquido. Você não deve manipular líquido depois do hospital, porque você vai ter que ter frascos separados. Então você tem que beber até 5 frascos com um mínimo de até 10 ml em cada frasco, que é um desafio. Em criança, então, dificilmente você consegue isso tudo. Mas você tem que ter a garantia de que, pelo menos, você consiga a quantidade mínima para poder escolher a
autorização. Você não vai pedir tudo para todos os pacientes, você vai pedir conforme o contexto clínico e epidemiológico e a quantidade de material que você consegue coletar. Você tem a parte do químico citológico, você tem a parte da microbiologia, que é a cultura, e o químico citológico, a cultura é feita em um laboratório municipal. Tá? Pesquisa de tuberculose, que às vezes eu preciso fazer, que é encaminhado para o Ari Barreiros, que é o Hospital de Tuberculose, que faz PCR cultura, e o LACEN também faz. O PCR multiplex, que é aquele que eu falei, que é feito no LACEN. E tem também outros métodos, como o PCR invasiva, tipo do quando eu tenho uma doença meio invasiva suspeita pela confusa, eu posso fazer um limpo também, que também é feito com LACEN. Além de VDRL, por exemplo, se eu quero pesquisar uma doença. Vocês veem que é bem complexo investigar uma doença neurológica, mas você tem que ter isso minimamente padronizado para facilitar quem vai fazer assistência e interagir com a gente para definir conduta e coleta de exame para onde terminar. Tá? E isso aqui foi um relatório da situação epidemiológica de meningite, então não tem a ver com dengue, mas eu vou trazer meningite. Por quê? Meningite, as arrovinoses têm que entrar nessa olhar das meningites. Por quê? Entre 2017 e 2024, o estado do Rio, 35% das etiologias das meningites foram virais. Ou seja, mais de um terço dos casos foi meningite viral. Agora, que vírus que é esse? Boa parte da extinção. Agora que tem o PCR, o estado já está conseguindo mapear melhor, mas isso tem quanto tempo foi introduzido no ano passado. Então, essa histórica é muito limitada. Com características químico-citológicas do Brasil. Foi o primeiro entre as causas etiológicas. O segundo foi bacteriano. Ou seja, hoje se eu tenho uma meningite, eu tenho mais chance de uma meningite viral do que bacteriana. Agora, que vírus está causando? A gente ainda tem limitação de informação. A grande maioria não possui identificação. E geralmente, quando identifica, é quando tem surto. A gente está tendo surto de quê? De quanto? A gente está de olho. As meningites virais que acontecem durante o tempo. Aqui a tabela do estado, essa história tem 17 e 18, com vírus identificados. E você vê que no início, a grande maioria era não identificada. Aqui em cima, 1297, já no universo de 2100. Mas a partir de agora começou a se identificar alguns vírus. A causa mais comum, que é o que é esperado, é o vírus herpes. O herpes é a causa mais comum de meningite viral. Mas outros armovírus, nós teve um agregado de casos entre 18 e 19, com 11 casos identificados e 17 por outros armovírus. Aqui os outros armovírus é chikungunya,